Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 482. Eu sou Rafael Orinelli e já inventaram um dia com 36 horas, não? Ainda não. Ainda não. Precisamos. Aqui é o Henrique Risato e eu tô tão sem tempo pra fazer as coisas que eu não vou conseguir gravar, galera. Falou, tchau. Agora você tem mais tempo que acabou o Pantanal, né? É verdade. Mas já tem. Saudades de Leôncio. Eu sou Daniel Cury e em novembro eu vou ter mais tempo. Ou não. Ah, é novembro. Em novembro eu vou ter mais tempo. Quando chegar novembro vai ser dezembro, né? Assim vai. Novembro eu vou ter mais um tempinho, vou ter mais. Não, mas enfim, mas é uma coisa que dá pra gente falar, né? Tipo, porque pra mim, eu tô tendo a sensação de que o período eleitoral consome um tempo, né? Aquela coisa de você lê e fica, meu Deus. Quando você vê, você podia ter visto um episódio da série. É verdade. Toma muito tempo, ficar bem informado, né, Dani? Uhum. É o que como a Luana Piovani dizia, né? Ser brasileiro dá muito trabalho. Dá muito trabalho. São coisas importantes, tudo que a gente só quer é postar foto de biquíni, mas não pode, porque tem que falar das coisas sérias. Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos, né, em mais um podcast, dessa vez para bater um papo aqui sobre coisas que a gente queria assistir, mas simplesmente não dá tempo. A gente tem vontade de assistir muitas coisas, mas, né, a gente não consegue encaixar no dia a dia. É trabalho, é família, é fazer exercício, né, tanta coisa que a gente tem que fazer, e aí é difícil... Cuidar do sobrinho, exatamente. E aí é difícil, né, encaixar isso e a gente conseguir assistir tudo aquilo que a gente tem vontade. Para bater o papo com a gente hoje aqui, a gente trouxe o nosso querido Henrique Risato, que já esteve aqui com a gente em outros verões aí, né, Henrique? Tá voltando agora. Bem-vindo novamente. Você tá bem, tá feliz, tá trabalhando bastante, gastando muito seu tempo com bobagens ou não? Você é um cara super proativo? Olha, eu sou proativo, mas tenho tempo para as bobagens também. Eu tenho uma planilha. Tá lá, das 14 às 15h30, não fazer nada produtivo, fazer nada útil, né? Exatamente. Já tem a pré-determinada ali. Exato. Mas obrigado aí por me chamar mais uma vez. E eu sei que nem sempre eu consigo gravar, mas sempre que possível eu venho com muita alegria gravar com vocês. Muita alegria, isso aí. Cara, é demais. E hoje esse papo mais aberto, né, Dan? Um papo mais tranquilão, né? A gente veio de papos aí, análise de filme e tal. Próximo podcast vai ter mais conversas também e tal. Dessa vez a gente fez uma coisa mais tranquila, né? E é um negócio que não tem mais preocupação com spoilers, não tem problema se você viu ou não o filme ou a série. Talvez a gente dê alguns spoilers. Talvez não vai ter. Ou o Rafa vai cortar tudo, porque quem tá ouvindo geralmente vai ouvir e fala assim, mas eu não tive tempo de ver esse filme. Pode ser. Vamos dar trabalho pro Rafa. Mesmo que você não tenha tempo de ver nada, você pode ouvir, entendeu? Então esse podcast é mirando na audiência, é a mesma coisa do Pantanal, é pra ter audiência. Tá certo. É isso. Vamos então bater esse papo, né, sobre filmes, séries e tal, que a gente gostaria de assistir, mas não temos tempo, mas logo depois do Panorama. Panorama. Fez um podcast, né, daquele tranquilo pra gente dar uma relaxada, né, conversar aí sobre amenidades, filosofar um pouco sobre nosso dia a dia, né, porque tem mais coisas chegando, então a gente gosta às vezes de lançar um episódio pra dar aquela quebra de assuntos, né, Dan? Faz uma coisa mais tranquila agora, porque os próximos podcasts prometem, hein? Exatamente, a gente tá com umas propostas de pauta muito interessantes. Sim. E é sempre bom aquela coisa, aquele papo mais leve, né? Que nem na vida, né? Assim, a gente, antes de fazer um negócio mais assim, você fala, não, vou dar uma... Vou só no barzinho, né? De boas com os amigos.
Exatamente. A gente tem 2 papos aí que estão chegando, que vão ser demais. Além disso, né, tem ainda muita coisa pro final do ano, né? Tem Pantera Negra, tem Avatar 2, tem muitas outras coisas chegando aí. Então, ó, o ano tá chegando no seu final, mas a gente tem muita coisa ainda para falar. E para você não perder nada do que a gente faz aqui, fica o convite para você acessar o cinemação.com, nosso site, porque é lá dentro do nosso site onde a gente publica todas as novidades que a gente está colocando no ar, né? E não é só a gente, não é só eu e o Dani que fazemos as publicações. Muito pelo contrário, a gente está lá cheio de autores, tá saindo várias críticas muito legais lá do Emerson Teixeira, né? Que é um dos autores nossos aqui, de filmes dos mais diversos. Tem Crítica do Inferno, de 1960. Teve recentemente Crítica da Montanha Cega, um filme de 2007. Crítica do Trama Fantasma, filme de 2018. Olha como é uma diversidade, né, de assuntos para falar, e tem muita coisa bacana lá. Então vai lá no cinemação.com, você vai encontrar esse monte de crítica, mas vai encontrar também nossos podcasts, vai encontrar notícias, vai encontrar análises, filosofias, tem muita coisa bacana lá para você consumir. O nosso podcast, o Podcast Cinemação, que tá de capa nova, né, como a gente já falou aqui para vocês, tá nas principais plataformas de áudio que você já conhece. Então você pode seguir a gente no Spotify, pode assinar na Apple Podcast, pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e pode favoritar na Deezer. Dessa forma você não perde nenhum episódio que a gente está lançando. Então vai lá, se inscreve, e se você entrar em podcast.cinemação.com, você vai chegar também na nossa página, né, do podcast, e aí você vai conseguir também ver lá todos os botõezinhos lá dos players que a gente tá. Aí é só você clicar, né, e vai ser direcionado, é só você se inscrever e tal, e fazer tudo que tem para fazer. É isso. Agora, tem uma parte aqui que é muito importante pra gente, e a gente tá chegando no final, né, dessa listagem das pessoas que contribuíram com a gente ao longo do ano, e é o convite para você ser um apoiador do Cinemação. Pois é, se você entrar no nosso site, clicar lá num botão lá em cima no canto superior direito, você vai ver um botão chamado Seja um Apoiador. Você clica ali, aí você vai ver 3 planos que a gente oferece hoje para os nossos apoiadores. Todos os planos dão para você algum tipo de recompensa. Por isso, é muito importante você ir lá ler, né, com atenção, mas as pessoas que entrarem e, né, se inscreverem e virarem um patrão do Cinemação, vocês vão ganhar um presente agora no final do ano. Entre dezembro e janeiro a gente prepara um produto exclusivo do Cinemação que ninguém mais tem, e a gente manda para todos os patrões do Cinemação. Esse ano já começamos a elaborar ideias aqui e vai ter coisa muito bacana que a gente vai mandar para vocês. Então corre lá, se inscreve, e aí você, virando um patrão, ficando com a gente, né, você vai ter esse direito a esse presente aí que o Cinemação faz. Então vai lá, seja um patrão do Cinemação, e se você quiser contribuir de uma forma unitária, a gente tem o nosso Pix, é o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você coloca a chave Pix do nosso e-mail, vai aparecer o meu nome lá, é só você fazer a doação que você julgar necessária. Então vai lá, ajude o Cinemação, seja um patrão do Cinemação, porque tem muita coisa pra gente produzir, e com a sua ajuda a gente vai fazer muito mais. E agora a gente vai chegar na parte onde as pessoas mandaram seus comentários pra gente, né? Lembrando que se você quiser comentar, a gente sempre pede muito para que você comente sobre o que você achou do debate, do podcast, da discussão, enfim, ou do filme que você ouviu o debate, né, que a gente está discutindo. Quando for um episódio que a gente fala de filmes, você pode mandar seu e-mail para contato@cinemação.com. Você pode comentar em qualquer rede social, que a gente está de olho em todas, desde o Instagram, Twitter, Facebook. Por incrível que pareça, a gente olha o Facebook. Então, a gente está em todos esses lugares. E, claro, você pode comentar no espaço de comentários do cinemação.com, né? No podcast, na postagem do podcast, tem um espaço de comentários. E eu vou ler agora o que o Alexandre Rodrigues Assunção escreveu no podcast 476, em que a gente falou sobre filmes e séries em língua não inglesa. Só que o comentário dele vai para um outro caminho, eu já vou explicar por quê. Ele falou o seguinte:
Cinemação, o podcast internacional, podcast excelente como sempre, Edu Sasser maravilhoso e Fabiana com comentários pontuais e muito inteligentes. Vou tecer algumas considerações acerca do segundo comentário do ouvinte sobre a posição política de vocês. E aí ele se refere ao comentário que a gente falou no 476, que a gente leu no 478, tá? Por isso que tem essa coisa, mas daí o tema não é séries em língua não inglesa. O tema, do caso, ficou a questão política que a gente falou no 476 sobre os planos de governo, né, dos candidatos à presidência. E aí o Alexandre comenta o seguinte: ressalto que numa democracia é saudável termos a divergência de opiniões, o que suscita a discussão, o debate e algum entendimento no final de que as partes envolvidas têm o seu ponto de vista e que elas devem ser respeitadas. Nunca omiti aqui nos comentários minha crítica ao governo atual, concordando com vocês em muitos pontos sobre o descaso, a inércia e a má gestão no tocante à cultura desse governo que aí se encontra. Posições de divergência são saudáveis desde que respeitem a colocação apresentada pela pessoa e principalmente que saibam ouvir e entender o porquê daquela escolha no candidato possível de ser votado e atender às expectativas do seu eleitorado. Divergências vazias que apenas profetizam se tal candidato for eleito, todos vão sofrer, o país vai virar um caos, etc., com o perdão da palavra, parece ser uma resposta padrão direcionada para uma crítica sem fundamento a uma determinada figura política. Para encerrar, elogio a coragem e a postura de vocês, não apenas política, mas sobre diversos assuntos que permeiam o nosso cotidiano e que devem ser tratados com respeito e urbanidade. Para a reflexão, 2 frases do filósofo Voltaire. A primeira frase que ele cita é: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E a segunda frase é: se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Um abraço, até a próxima. Então, mais um comentário maravilhoso do Alexandre Rodrigues Assunção, que eu, enfim, já queria ler aqui para vocês verem o tipo de comentário que a gente recebe, mas você pode comentar um pouco mais curto, ou com críticas a outras coisas, ou com outras opiniões, tá tudo bem, então mande seu comentário pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Diga papai. Muito bem, vamos lá, agora diga pá. Pá. Diga pai. Pai. Pá. Pá. Pai. Pai. Papai. Papai. Franzinha. Papai. Fran. Papai. Ele me ama, veja só. Papai. Papai. Não é a mamãe. Primeiro eu queria perguntar pra vocês sobre esse tema, né, de não ter tempo e tal. Como é que tá o fluxo de consumo de vocês, assim? Vocês, tipo, assistem sempre alguma coisa, tipo, todo dia vocês assistem alguma coisa? Ou tem dia que vocês, não, hoje eu não assisti nada, não vi nada, assim, tipo, de série, de filme, né, e tal. Como é que tá o consumo diário de vocês de audiovisual nesse sentido, né? Tirando os YouTube da vida, que também ocupam um espaço, né? Nossa, eu tava pensando na resposta, eu ia falar do YouTube. Não é pra falar, não é pra contar YouTube? É, porque YouTube é aquela coisa que você, né, às vezes pega um videozinho mais curto ali, 2 minutos, 3 minutos, assiste um Porta dos Fundos, né, um negócio assim. Ou vê um negócio enquanto faz outra coisa, né? É, exatamente, mas eu tô dizendo aquela coisa que você senta pra assistir mesmo, sabe? Você fala assim, não, deixa eu assistir aqui, aí você vai lá, senta, coloca. Eu tava meio desorganizado nos últimos tempos, assim, eu não tava conseguindo ver tanta coisa, mas eu consegui colocar, tipo, aquela famosa série do final da noite, sabe assim? Tipo, antes de dormir e tal, assistir um episódio. E eu tô gostando de ver série, meio que as séries dos lançamentos semanais, sabe? Então, do tipo... É que tem poucas, mas, né, recentemente com Os Anéis do Poder, né, que tava lançando episódio toda semana, certinho, né, agora terminou agora a temporada, mas assim, foi indo, tipo, toda semana e tal, aí você chegava, saía na sexta-feira, então na sexta-noite ou no sábado, no máximo, já tinha pra ver. Então isso é legal, porque daí você mantém uma rotina, né, assim, não precisa ficar se preocupando, porque tempo pra maratonar ultimamente eu não tenho nenhum, não consigo. Pra mim, interessante, eu já reparei que séries muito longas, eu fico com meio daquele FOMO, né, o Fear of Missing Out,
tipo, eu preciso ver, mas eu não tenho tempo, a gente fica ansioso. O que tem um pouco mais de um ano eu comecei a fazer? Umas maratonas devagar, maratonas vagarosas. Então, eu comecei com The Office. Como são episódios de 20 e poucos minutos, eu assistia 2 episódios todo dia. Uhum. E todo dia mesmo, de segunda a segunda, eu assistia. Se eu perdi um dia, daí no dia seguinte eu assistia 4. Eu mantinha a rotina, Terminei The Office, que eu tava muito interessado, tava lá no Prime Video. Tá. Quando acabou The Office, eu engatilhei com Seinfeld, que eu lembro que eu via muitos episódios esparsos. Mesma coisa, cada dia 2 episódios, Eu fiz isso até alguns meses atrás. Aí, tem uma questão aí, o Dani falou das séries que ele assistia antes de dormir. Tem um pouco mais de 2 meses, o PH Santos, ele começou a fazer os vídeos de House of Dragon e resolveu fazer os vídeos de Game of Thrones. Ah, sim. Então, acho que todo domingo, se eu não me engano, ele faz review de um episódio. Desde da primeira temporada. Quando saiu o primeiro, eu resolvi reassistir Game of Thrones. Mas ao contrário dele, eu assisto todo dia um episódio. E aí até hoje, né, que seria o episódio que eu assistiria hoje, é pra ser o último episódio da 6ª temporada de Game of Thrones. Então, toda noite, depois de Pantanal, né, como o Dani, eu assisti um episódio de Game of Thrones e ia dormir. Então, é o único que eu tenho me dedicado a essas maratonas, mais devagarzinho, porque eu sei que tem bastante episódio. E até ontem, né, o dia anterior dessa gravação, eu encontrei o Dani e eu já falei qual que é a próxima, quando acabar Game of Thrones, qual que é a próxima série que eu quero fazer essa maratona vagarosa. Você quer o spoiler, Rafael? Pode falar qual que é. The Crown. Ah, The Crown. Entendi. Que eu não assisti nada ainda. Mas você tá falando de algumas séries que você, tipo, já tem começo, meio e fim, né? Assim, mas como que você encaixa, tipo, séries novas nisso, assim? Você também entra num fluxo, assim, porque vai ter que encaixar 40 minutos de uma, 40 de outra, 1 hora de outra, né? Então... como os grandes lançamentos geralmente são de final de semana, né? Por exemplo, na semana anterior a essa que a gente tá sendo esse episódio do nosso podcast, saiu a nova série do Ryan Murphy, né? Bem-vindos à Vizinhança. Então, geralmente eu deixo pra, sei lá, final de semana assistir a série inteira, né? Que daí sai a temporada fechada, então a gente assiste. Por exemplo, quando saiu a série do Sandman na Netflix, eu praticamente assisti em um dia só. Eu assisti assim, sábado o dia inteiro, domingo de manhã eu terminei, assim, fui dormir. Então, eu maratono mesmo rápido e mantenho aquelas outras pingado. Mas é mais de final de semana que eu consigo fazer isso. O Sandman é uma que eu vi do jeito que eu falei, sabe? Assim, tipo, todo dia à noite, né? Quando saiu, sei lá, durante 1 ou 2 semanas. Não literalmente todo dia. Mas eu vi assim, vou ver mais um episódio de Sandman, mais um. Aí depois teve todo aquele rolê que parece que o próprio Neil Gaiman falou que tinha que maratonar, porque o algoritmo da Netflix calcula maratona e o quanto as pessoas ficam sem sair da série. Aí eu fiquei assim, gente, que loucura. A gente tá, tipo, tendo que ver uma série não porque você quer e do jeito que você quer, mas porque se não tiver aquilo, o algoritmo não vai indicar pra ter uma segunda temporada. Aí a Netflix vai falar assim, não queremos segunda temporada. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Exatamente isso. Se eu quiser, e se não tiver outra temporada, foda-se, porque tem tanta série, eu não vou chorar porque não vai ter segunda temporada de Sandman, desculpa. Entendeu? Você sabe que eu tô agora, assim, vivendo uma situação que eu tenho uma série de séries que eu comecei e eu não acabo, cara. Tipo, Sandman é uma dessas. Tipo, eu comecei... Por falta de tempo ou interesse? Às vezes é interesse, eu começo a assistir e falo, legal, mas eu acho que tem alguma outra que vai me chamar mais atenção. Daí começo outra, aí eu paro também no meio a outra, daí eu falo, deixa eu voltar pra uma outra lá que eu tava assistindo, daí volto pra outra. Então, assim, eu tenho percebido isso, assim, eu tenho várias séries que tá na minha lista e que eu comecei, assim, quando eu entro nela, eu falo assim, caraca, eu já assisti, tipo, os 2 primeiros episódios, nem lembro mais o que é, sabe? Aí eu já não tenho mais aquele ritmo. E tem algumas que daí, até entrando no tema, né, do podcast, que é, por exemplo, eu tenho muita vontade de assistir Os Sopranos, por exemplo.
que todo mundo fala que é uma série incrível e tal. Eu nunca assisti e eu morro de vontade de assistir e eu não consigo encaixar ela no meu tempo livre, sabe? Assim. Rafa, faz que nem eu. Eu falei ontem pro Dani, eu fiquei na dúvida, ou eu ia assistir The Crown ou Sopranos. Eu vou assistir. Quando acabar The Crown, eu vou assistir Sopranos. Literalmente, você deu o exemplo que vai ser usado pra mim, assim. E você vai ver The Crown e logo sai, né, a próxima temporada, né? Sim, até eu chegar, eu acho que é a 6ª temporada, se eu não estou enganado, até eu acabar, sei lá quantos episódios tem por temporada, já finalizou a 6ª, eu já embalo, né? Então, o próprio The Crown, pra mim. The Crown, cara, eu tava olhando lá, tipo, eu assisti, quer ver? Eu tô até abrindo aqui o meu Netflix, deixa eu ver aqui quanto que eu sei. Eu não terminei também, ó. Eu tô na primeira temporada, eu assisti os 4 primeiros episódios e parei. Tipo, legal. Eu não desenvolvi. São temporadas até o momento de 10 episódios cada. Não, eu gostei, mas eu acho que daí eu me envolvi com outras coisas, daí fui ver um outro filme e tal, daí sabe quando você esquece da série, você fala assim, tô tocando em outras coisas aqui, não vou voltar nela agora e tal, e aí foi isso, tipo, eu achei a série legal, muito bem produzida, gostei dos 4 primeiros episódios ali, mas não foi assim, tipo, não continuei. Você tem essas séries que você quer ver no Minha Lista? O meu fica na minha lista, eu deixo todas ali. Quando eu não gosto, eu até tiro da lista, sabe? Falar, comecei a assistir aqui, não gostei, tirei. Ó, um exemplo bom é essa do Prime aí, que tá todo mundo falando do Senhor dos Anéis, né? Sim. Os Anéis do Poder. Cara, eu não fiquei nem um pouco a fim de assistir ela, assim. Tipo, quando eu vi trailer e tal, não fiquei. E daí então eu nem coloquei ela na minha lista. Mas quando entendeu? vê, você vai gostar. Ela é muito. Eu acabei de assistir. Ela é bem legal. Eu acho assim, tem tanta série hoje em dia, filmes também, claro, né? Cara, se não te interessa, você fala assim, não tô afim. Priorize outras coisas. E boa, não dá pra ficar perdendo tempo só porque tá todo mundo falando, entendeu? Exato. Mas assim, eu acho que o Rafael vai gostar. O público que gosta vai se contentar. Se fosse uma outra pessoa que, eu não sei se eu quero essa ou uma, sei lá, de true crime, uma comédia, que estivesse muito perdida, mas eu conheço o perfil do Rafa, eu acho que ele vai curtir, sim. Mas não sei se o Rafa ia, tipo, adorar, entendeu? Não, adorar. Então, adorar, na nossa cidade, a gente adora dormir cedo. A gente adora um chinelo confortável, Daniel. Sabe qual que eu tô agora, que eu tô realmente assistindo, que eu falei assim, não, vou voltar a assistir e tal, que é uma que eu adorei, que foi Manhãs de Setembro, né? Sim. E aí saiu a segunda temporada e eu tô assistindo ela. Então, por exemplo, eu tava assim, assisti 4 episódios de The Crown. Aí saiu Manhãs de Setembro, eu falei assim, já tinha assistido a primeira temporada, deixa eu ir lá assistir Manhã de Setembro. Aí não tenho tempo pra The Crown, entendeu? Então, mas também tem uma questão de tipo, do formato da série, né? Que eu acho que é também. Uma coisa você fala assim, vou terminar de ver essa temporada. De Manhã de Setembro tem episódios de menos de 30 minutos, né? Sim. Então, assim, é um negócio que dá pra você ver à noite antes de dormir, mais rapidinho, dá pra você ver na hora do almoço, quem tem hábito de ver série na hora do almoço e tal. The Crown, além de ser uma série de episódios mais longos, né? Acho que é 1 hora, né? Sim, Ela é meio densa, não é uma série pra você falar assim, nossa, vou assistir aqui na hora do almoço. Pra mim não combina, então acho que tem muito a ver com, sabe, como é o formato, o mood da série. Mood é muito chique, mas o mood da série, tipo assim, se é uma série que dá pra você ver despretensiosamente enquanto você tá jantando, ou é uma que você tem que parar pra ver, porque The Crown pra mim é um negócio muito, eu falo, gente, custou $milhões, eu não posso ver de qualquer jeito, sabe? É verdade. Tipo, um negócio, você olha e fala, meu Deus, eu quero ver, e é lindo, e o legal de The Crown é, tipo, são as sutilezas, né? É a mesma coisa que Succession, né? Tipo, a pessoa, um pouco menos talvez, mas é meio que essa pegada, tipo, a pessoa fala uma coisa, mas na verdade ela quer dizer outra, mas você fica, o que será que ela vai fazer? Aí o outro fala, aí tem um diálogo que é meio tipo, que essas pessoas estão pensando pra falar esse diálogo. Então, Succession é outra. Entendeu? É outra que tá nessa minha lista de eu queria assistir e eu não tenho tempo. Apesar de ter episódios mais longos, eu consegui ver Succession assim, tipo, final do dia, sentar pra ver minha série que tal ver um episódio. Mas foi uma que me prendeu bem, assim, também, e eu maratonei assim, de ver em poucos dias, né, assim, e aí eu lembro que eu fechei, né, tipo, e agora vai ter mais uma temporada, né, porque também tem isso, assim, tem série que às vezes eu torço pra acabar logo, né.
Não podia ter só essa. Para quê? Pra liberar espaço? Ou porque ela vai ficando assim. Eu vou falar, mais uma temporada de Succession. Eu quero ver, mas ao mesmo tempo é mais uma série, entendeu? Você fala, nossa, tô começando a assistir uma série aqui, tô fechando um compromisso de 5 anos. Também, não, então, e é isso, tipo, e o problema é isso, o problema é quando ela é boa, é ótimo, né, mas assim, é meio que isso, tipo, porque se ela for ruim, eu paro, foda-se, né, terceira temporada da série tal, sei lá, ficou ruim a série, não vê mais. Sabe uma que eu tava vendo outro dia na Netflix, aquela The Sinner? Eu lembro que eu vi a primeira temporada, achei que era uma minissérie. Com o Pullman, né? Então, Procedural, né, que é... Procedural, isso. Mas é tipo, é uma temporada é o Procedural, né? Tipo, isso, é o mesmos personagens, mas são arcos fechados, é um mistério por temporada. Então, e aí quando veio a segunda temporada, eu falei, gente, eu não tô afim, sabe? Pra mim era uma minissérie, tá ótimo, então não vem mais. Mas tudo bem também. E não faz diferença, porque você assistiu o começo, meio e fim daquele arco, beleza, né? Então... Mas, ó, por exemplo, eu assisti uma na Prime, que era uma de comédia também, que chama Upload. E é a história de um cara que morre. Ashton Kutcher, não é? Ou não? Não é um que ele morre e eles desenvolveram uma tecnologia que você faz o upload da consciência dessa pessoa para um programa ali que simula, né, um céu, um negócio Black assim. Mirror. Meio Black Mirror, mas é uma comédiazinha assim. Junipero do Prime. E cara, eu assisti a primeira temporada assim, fui assistindo uma atrás da outra, tava achando legal, tinha um romancezinho ali, ela era bem leve, tinha umas piadinhas bobas e tal. E eu tava assistindo, achando bacana. Quando começou a segunda temporada, sabe quando você começa a assistir o primeiro ou segundo episódio, você já fala assim, acho que já foi, acho que não quero mais, né? Tem o timing também, né? Tipo, passou já um ano e pouco. Aí você fala assim, já passei dessa fase, né? It's kind of you to come. Why would you say that? Well, I think even my sternest critics would concede that my first solo trip has not been a disaster, that I didn't fall totally flat on my face. So I can only hope, that you've come here to apologize, to eat your words, and congratulate me. Your capacity for self-delusion never ceases to amaze me. Mas, Dan, mas tem uma coisa que daí quando você tava falando que eu lembrei, que é um lance que você começou a falar disso, até quando a gente tava pensando nesse episódio aqui do podcast, e você falou disso, porque, por exemplo, eu tenho uma questão com The Underground Railroad, que eu adoro a série, e eu assisto um episódio por mês, assim, sabe? Tipo, eu tô assistindo muito devagar, porque pra mim é um troço pesado. Mas você não terminou ainda? Ainda não terminei, cara. Nossa, não gente. terminei, pois é, eu tô vendo muito devagar ela, mas é porque pra mim é um troço pesado. Todas as vezes que eu assisto, eu termino um episódio assim, tipo, exausto, sabe? Eu assisto e fico, cara, que bosta, que situação bosta e tal. Então, tipo, pra mim é uma coisa que eu não consigo assistir, tipo, 2, 3 episódios direto. Que série é essa, Rafa? O The Underground Railroad é uma série que tá no Prime também. E é uma série que foi indicada a Emmy e tudo mais, e conta a história, né, de um casal ali escravizado e tal, que tenta fugir por essa malha de trem que ficava ferroviária, uma espécie de ferrovia meio clandestina, né, assim, mas eles passam por muitas situações desesperadoras. Na verdade não existiu, né? Tipo, que não existiu, Tipo, existiu o nome, no mundo real existiu o nome Underground Railroad, mas era tipo uma trilha por onde fugiam, né, as pessoas. Uma coisa meio clandestina, assim. E aí na série eles transformaram literalmente num trem debaixo da terra. Exatamente. E aí, mas assim, pra mim, isso que é difícil, que eu acho ela muito pesada e eu fico... Pra mim é difícil a digestão dessa série. E aí, quando a gente tava pensando no tema, uma das séries que a gente comentou foi essa Dahmer, né? Que é o canibal americano aí e tal, que tá no top 10 aí da Netflix. E aí o Dani até falou isso, ele falou assim, cara, eu não tô afim de assistir essa série porque eu não tô afim de ficar vendo coisa pesada, né, Dani? Que foi a mesma coisa que o Pacto Brutal. Eu não vi também. Eu falei, gente... Muito boa, muito pesada também.
Então. Essa do Pacto Brutal, que é o do assassinato da Daniela Pérez, ela é curtinha, acho que são só 3 ou 4 episódios. Então, eu lembro que eu assisti com a minha namorada, assim, saiu 2 primeiros, descer por semana, mas a gente assistiu bem rapidinho. Ela é uma série boa pra maratonar, porque são poucos episódios, né? Isso é uma porta de entrada legal, assim, pra quem quer começar no mundo de true crime, né? De documentários, né? Tem muita coisa e é uma dica legal, mas é pra quem gosta do nicho. É uma série impactante. Normalmente essas séries de true crime, quando mostra fotos das vítimas, tem um blur. Nessa série não, mostra o corpo dela mesmo. Então, eu comecei a assistir o Pacto Brutal e, cara, foi a mesma coisa. Assisti uns 2, 3 episódios, dei uma segurada, parei um pouco, sabe? Assim, fui percebendo. E é engraçado, porque isso pra mim surge como uma coisa que não é 100% consciente, sabe? Não é assim que eu penso, nossa, estou muito cansado hoje. Nossa, assisti a série e fiquei muito impactado. Não, é uma falta de vontade de assistir o próximo episódio. Tá. E aí eu espero um período, aí daqui a pouco eu falo, eu quero voltar agora nela. Daí eu vou e volto, entendeu? Tipo, é uma coisa meio natural. Até eu mandar um horóscopo aqui, eu e o Henrique, acho que a gente é mais virginiano nesse sentido, né? Tipo, a gente fica nessa de, eu preciso terminar essa série, porque eu comecei, e aí eu tenho que terminar pra começar a próxima. É o completismo, né? Essa completismo. O Henrique é muito mais que eu, inclusive. Mas... Não, mas se eu não gosto da série, eu largo passando e fico no celular na Netflix, no YouTube. Não, tá acontecendo, foda-se. Vai, termina essa porra. Tipo, mas você vê até o final. Não, eu até largo, mas... assim, como vai acabar? Mas eu não tô tão interessado. Então, tipo, vai passando aí, fio. Então, eu até abandono se eu não estiver gostando, assim. Mas, tipo, se eu gosto, eu falo, não, então eu vou terminar, porque se eu começar 10, e eu também não sei você, Rafa, mas, tipo, você tem memória pra tudo isso? Do tipo, se você voltar agora pro Pacto Brutal, sei lá, Pacto Brutal, não sei se você viu, mas você já terminou, mas assim, sabe, se você voltar pra série que você tá vendo aos poucos, pro Underground Railroad, por exemplo, você lembra do que aconteceu? Lembro. Eu consigo lembrar o que aconteceu, sim. O do Pacto Brutal, ele ainda tem um previously, sabe? Assim, tipo, ele ainda tem isso. Mas eu consigo lembrar, assim, conforme eu vou assistindo, eu já vou lembrando do que aconteceu antes e tal, e consigo. Eu não consigo se passa muito tempo, né? Você fica, tipo, 1 ano depois aí eu... Tipo, série mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho tenho acompanhado aqui em tempo real o House of Dragon, né? Que saiu e tal. E eu gosto muito desse universo do Game of Thrones, eu gosto dessa coisa política ali, né? De um tentar ficar puxando o tapete do outro e tal. Eu acho muito legal como aquilo ali é construído. Mas assim, quando começou a série, eu falei assim, cara, eu não lembro direito o que aconteceu em Game of Thrones. Só que daí eu dei uma pesquisada antes, entendeu? Daí eu dei uma pesquisada lá e vi quem que eram os personagens. Daí eu dei uma pesquisada, cheguei num lugar lá que explica a relação dessa série com Game of Thrones e tal, daí eu entendi o contexto geral. Aí beleza, sentei, assisti a série, tô assistindo e tá legal. Mas eu acho difícil, assim, realmente, é difícil lembrar, principalmente quando ela tem muita informação também, né? Então... Não, é porque comigo, assim, se eu estiver assistindo várias séries e ficar alternando o tempo inteiro, chega uma hora que eu falo, gente, pera, sabe assim, eu vou achar que o cara do 99 vai aparecer no Game of Thrones. Matar o Better Call Saul, sabe? Gente, peraí. Então eu tenho que dar uma reduzida, assim, pra mim funciona assim, eu prefiro. Mas também tem isso, que por exemplo, o House of the Dragon tá no meu top 2, talvez, de queria assistir, mas não dá tempo. Sim, Mas foi por isso, eu optei pelos Anéis do Poder, entendeu? Mas o Dahmer, você tem vontade de assistir e não assiste porque você não tem tempo, ou você falou assim, não, essa eu nem vou assistir? Então, não sei, eu queria ver, porque eu vi o pessoal comentando, apesar das críticas até que falaram, né, tipo, meio que ele não respeita as vítimas e tal, e talvez seja uma coisa assim, infelizmente, né, acaba sendo até uma forma de você falar assim, não, deixa eu ver pra ver se eu acho isso também, né, da série. Então eu queria ver, se eu tivesse com um pouquinho mais de tempo, talvez, e não tivesse estressado motivos externos, né, digamos assim, talvez eu tivesse visto já, maratonar no domingão, entendeu? Mas, como, sabe, tá passando já o hype, talvez eu fale, depois de um tempo, eu fale, quer dizer, bem, então, paciência, nem vou ver, entendeu? Entendi. Porque também tem isso, que vai surgir outras coisas, né? Sim.
E uma coisa que eu ia falar que eu acho meio ruim é, por exemplo, assim, saem essas séries que vai sendo um episódio por semana. O Rafa deu o exemplo do House of Dragon. House of Dragon sai de domingo 10 da noite, no HBO. O episódio acaba às 11. 11h15, já tem 300 vídeos no YouTube do cara dando um detalhe. Veja o que você perdeu, e não sei o que, revisa. Então, por exemplo, ou só os comentários do tipo, nossa, o episódio foi incrível! Sim. E Twitter e Instagram sem entrar spoiler na cabeça. Então, que nem eu que passo muito tempo no YouTube, você começa a passar, você fica, nossa, eu preciso do que esses caras estão falando? E daí eu assisto episódio que dura 1 hora, e eu passo 3 horas no YouTube vendo review do fulano. Isso que me cansa. Essas séries, né, de episódio por semana, esses tempos eu tava assistindo House of Dragon, que é aos domingos. Aí tem Andor no Disney Plus, que é quarta. Sim. Aí na sexta-feira tinha o Anéis do Poder, do Prime Video, e Mulher Hulk no Disney Plus. Eram 4. Aí Mulher Hulk e o Senhor dos Anéis acabou no mesmo dia. Eu pensei, pô, legal, mas graças a Deus, 2 horas. Tomara que demore. Tomara que demore muito pra vir novas temporadas. Vira a lista de tarefas, né? Tipo, sim, exatamente. Vai, já assisti, já sei. Que nos tempos, tipo, antes, na época da televisão, ótimo, mas assim, na época que a gente não tinha o streaming, né? Era meio que tudo de uma vez, porque tinha as temporadas, né? Tinha o período das temporadas, então cada dia da semana tinha uma série pra ver na TV, no canal. E aí depois a pessoa ficava meio órfã, né? Tipo assim, não tem nada pra ver agora, porque é o meio do ano, tá? Tal período, assim. E hoje não tem muito isso, mas daí talvez fique essa alternância, né? Não, e teve fases na televisão que muito interessante, que teve a fase antes e depois da TV por assinatura. No meu caso, por exemplo, quando eu era pré-adolescente, eu gostava de Arquivo X. Arquivo X passava na Record, passava de sexta-feira. Você não vai saber qual episódio vai passar até ou você comprar o jornal e via, né, aqui no estado de São Paulo, né, no Folha São Paulo, né, ilustrado no caderno 2, se fosse o Estadão. Às vezes tinha episódio tal, às vezes não tinha. Você vai assistir um episódio novo ou uma reprise. E depois que teve a TV por assinatura, né, TVA, Sky, etc., você ainda tinha os canais, por exemplo do Arquivo X, era na Fox. Mas você não tinha qualquer controle. Passava a temporada completa ou não, passava metade, aí eles reprisavam. Tipo, tava na 5ª temporada, eles reprisavam desde a primeira, toda semana. Era assim, é sexta-feira, tal horário. Se você perder, ou você programa o VHS pra gravar, ou você perdeu, você espera reprisar, tipo, de madrugada, por exemplo, né? TV por assinatura tinha muito disso. Tipo, eu lembro que Buffy era 8 horas, né, às 20 horas, ou então às 2 da manhã. E muitas vezes eu ficava esperando até as 2 da manhã pra ver o episódio. Agora, tem uma das vantagens que a gente tem hoje é isso, é que a gente consegue preencher esse tempo, essa lacuna, né, de ficar, nossa, não tem nada pra assistir agora e tal. Tipo, a gente consegue preencher com outras coisas. É que agora a gente gasta muito tempo caçando o que vai ver, né? Então você fica, comecei essa, não gostei, paro, aí vou pra outra e tudo mais. Então, um exemplo disso também. Pô, eu comecei a assistir lá aquela She-Hulk. Nossa, tô achando tão chato aquilo. E assim, a boneca é tão mal feita que eu parei no meio daquilo ali, entendeu? Eu falei, não dá mais, não deu. E cada episódio umas histórias bobas, sem pé nem cabeça e tal. Eu fiz a mesma coisa com o próprio Boba Fett, né? Que eu falei que eu comecei a assistir, daí quando o pessoal falou, nossa, parece o Anakin e tal, eu fui no episódio que aparece o Anakin, assisti os 15 minutos que aparece o Anakin. Você foi cirúrgico. E fui embora, exatamente. E eu achei ótimo, porque eu falei, legal, olha só, os efeitos ficaram melhores e tal, e pronto, né? Mas, tipo, você gasta hoje um tempo caçando esse tipo de coisa, sabe? E às vezes, quando eu fico assim, pô, tipo She-Hulk, falei, vou assistir, às vezes é uma série leve, que, né, beleza. Comecei a assistir, só que daí eu achei ela tão chata, que daí eu falei, caralho, eu podia estar assistindo mais um episódio do The Crown, por exemplo. Eu tô aqui assistindo She-Hulk, sabe? Assim. Uma coisa que eu gasto muito tempo, olha que loucura isso que eu vou falar, é tipo, pensando o que eu preciso, sabe assim, você fala, espera aí, o que eu preciso agora? Eu quero uma coisa mais tensa, eu quero um drama, eu quero...
Sabe assim? Ah, você faz Porque, uma por exemplo, análise interna? Tipo uma autoanálise. Você fala assim, peraí, eu tô em qual é a minha vibe? Vou respirar fundo aqui, dar uma meditada. Olha, sabe, assim, isso tipo, é muito às sábio. vezes eu faço isso. Às vezes eu faço, porque eu falo assim, putz, o que eu vou ver? Sabe, não é bem isso, mas é tipo, o que eu vou ver? Aí você fala assim, aí você fala tal filme ou série e tal, né? Você fala, mas será que eu tô nessa vibe? Sabe, será que eu tô afim disso, sabe? Será que eu tô procurando isso? Sabe quando você fica... Eu fico pensando muito nisso, assim. Mas já aconteceu de você falar assim, acho que hoje eu quero uma coisa mais leve. Daí você começa a assistir uma coisa mais leve, no meio você fala assim, acho que não, acho que era uma coisa mais pro drama mesmo. Não, acho que não é pra tanto, mas é mais pra tomar primeira escolha. Mas, por exemplo, e aí que entra, tipo, por exemplo, o Manhãs de Setembro, quando eu vi que tinha saído a segunda temporada, que eu não tinha visto, falei, cara, vou ver e tal. E é legal porque o Manhãs de Setembro tem drama e tal, mas ele é o famoso quentinho no coração, né? Tipo, ele ela não é uma série pesada, nem... Então ela meio que abriga todas essas coisas, assim, sabe? Ela é positiva, né? Assim, ela não é uma série, como fala... Não é de comédia, mas ela é... Não é uma sitcom, é isso? Não, definitivamente não, mas assim, ela é tranquila, né? Ela é gostosinha, né? Ela é acolhedora, talvez. Então é isso, assim, é você saber que cabe. E foi o que me fez ver Hacks, que inclusive foi a Carissa que indicou aqui no podcast alguma vez. E eu adorei, assim, foi muito legal, porque realmente, ela é divertida pra caramba, mas ela tem uns momentos de tensão, você fica, meu Deus, o que essas pessoas vão fazer, essa pessoa é louco e tal. E ela termina de um jeito que é maravilhoso, tipo, é um fim que daria pra ser o fim da série. Teria, claro, um fim meio aberto, né, aquela coisa que pode, né, mas não, vai ter terceira temporada. Eu falei, puta que bosta, vou ter que ver terceira temporada. Mas... É HBO Max, né, Dani? É da HBO, Mas tipo assim, se ela terminasse, estaria muito legal, assim. E é super gostoso. 2 temporadas, super delícia de assistir, assim, super legais. Tipo, sei lá, eu achei o máximo. E é isso, e foi muito nisso, tipo assim, foi leve e tal, e aí quando eu vi, eu tava todo dia vendo o episódio, porque preciso, sabe, que terminar, e porque era muito gostoso de ver mesmo. Tem isso também, né, a gente grava podcast aqui semanalmente, a gente traz várias pessoas legais aqui, e a gente tem um quadro de dicas. Aí a galera vem aqui e fala, nossa, fazia tempo que eu não vinha, vou dar 3 dicas, daí a gente anota tudo, eu vou anotando aqui, tem coisa que eu já coloco e falo assim, vou colocar na minha lista, que eu quero ver. Daí já vou adicionando. Quando eu olho, eu tô com uma lista absolutamente gigante de um monte de coisa que eu queria ver e não tenho tempo. E aí e acho que também, não sei vocês, mas tipo, eu tenho, enfim, obviamente saído mais em muito, porque depois de tanto tempo sem sair, né, porque de pandemia, a minha vida social está mais agitada, não que ela esteja assim, meu Deus, né, tipo, sou, como fala... popular do colégio, não é isso? Mas, tipo, tem mais coisa pra fazer, tem mais lugar pra ir, aí agora vai ter a Mostra de São Paulo, né? Fui hoje, inclusive, pra cabine. Então, assim, tem coisas, né? Tipo assim, coisas pra fazer fora. No caso, tipo, coisa de evento, tipo, próprio evento de família, né? Tipo, vai ter o aniversário, vai ter fulano de tal, vai ter o casamento do seu amigo, vai ter não sei quem. Então isso é menos tempo pra ver série, que bom, porque nem tudo na vida é ver série e filme, também ter vida social, mas querendo ou não, isso isso contribui para você ter menos tempo ainda para ver as coisas e fazer escolhas mais que fazem sentido para você. Não dá para ficar vendo tudo porque tem que ver tudo, né? Final tribute to the health of my nephews, Jace, Luke, and Joffrey. Each of them handsome, wise, strong. Aemond. Come. Let us drain our cups to these 3 strong boys. I dare you to say that again. Why? It was only a compliment. Do you not think yourself strong? Eu ia até perguntar, porque até agora deu pra entender que o Henrique arranja tempo pra assistir série antiga, maratona série nova, e aparentemente, pelo que o Henrique tá falando, ele consegue assistir tudo o que ele quer. Eu quero saber o que você não consegue assistir, que você gostaria. Exatamente. Cara,
O que tá na minha lista, pensando nas 4 principais canais de streaming, né? Que é o Netflix, Prime Video, Disney Plus e o HBO. O que eu não consigo ter tempo, mas eu tenho vontade de assistir, é desenho antigo. Ah, tá. Mas que você já assistiu ou não? Que eu Coisa já assisti, nova. por exemplo. Ah, que você já assistiu. No HBO Max tem Thundercats. Eu até comecei a assistir, mas é muito infantilzinho, eu fui deixando de lado. E eu literalmente tô sem tempo. Então tem Thundercats e agora entrou Dragon Ball Z Kai. Que é o anime do Dragon Ball, mas sem aquelas enrolações, sabe? Que o Goku... ao invés de 300 episódios, reduziu pra 50, entendeu? Sei. No Disney Plus, tem uma série que passava nos anos 90, a gente era tudo pequeno, dos Gárgulas. Passava no SBT, vocês lembram? Passava no Disney Crush, eu acho. Uhum. Tipo, tá na minha lista, faz meses, eu consigo assistir, mas não, tá guardadinho lá. Um dia eu assisto. Então, mas você sabe que tem 2 séries que eu comecei mais antigas, não desenhos, mas séries mais antigas que eu comecei, tipo, a rever / ver, porque eu nunca tinha visto, sabe, assim, no sentido de prestar atenção, né, eu via porque tava na televisão, e que eu parei porque, sei lá, sabe, porque eu esqueci mesmo também, que são o Fresh Prince of Bel-Air, que acho que tá na Globo, tava na Globoplay, não sei se já saiu, se ainda tá lá, acho que tá lá. E acho que também na Globoplay, o Família Dinossauro, que é maravilhoso. Eu também comecei a assistir e parei. As sociais fodas, assim, e falava, gente, a gente via isso no Verdade, cara, eu não lembro disso, não. Porque, tipo assim, na verdade, a série toda é uma grande crítica à família... Sim. Americana, né? Ao sonho americano, né? Essa coisa da famíliazinha e tal. Então eles têm toda uma vida lá, e aí, tipo, daí o cara vai pedir um aumento pro chefe, o Dino, né? Ele vai pedir um aumento pro chefe e meio que tem umas, sabe, no diálogo, é tipo, eu não quero não sei o que, daí fala, mas é exploração do trabalhador, sabe, umas coisas meio tipo, super críticas, assim, sabe, a sociedade como um todo, as questões do capitalismo e tal, é muito isso. Tem o trabalho da mulher, né, tem a Mônica, que é aquela braquiossauro, tem um episódio muito legal que ela quer trabalhar derrubando árvores, eles falam, como assim, uma mulher trabalhando no serviço de homem e tal, né, é muito, o Dani tem toda a razão. Caraca. Então, e aí eu vi, só que eu acabei esquecendo, tipo, sabe, assim, não continuei vendo. E claro, Fresh Prince também é muito, né, e com aquelas piadinhas e tal, e fora que, não sei, assim, eu sei que tem gente que gosta de ver dublado, mas e sempre passava dublado na TV, né, nos tempos áureos e tal, e eu queria ver legendado, e legendado daí você pega as piadas específicas, você saca melhor, sabe, as piadas, é bem interessante. Mas eu acabei parando mesmo. Assim. Essa coisa de voltar a assistir coisas que a gente já assistiu e tal, o Henrique faz muito isso. Eu tenho um misto, quando eu escuto o Henrique falando, eu tenho um misto de admiração com... Nossa, ele é corajoso. Porque eu tenho um medo também de assistir uns negócios e falar assim, caraca, envelheceu muito mal essa parada, que coisa horrorosa. Depende, tipo, tem esses que eu falei, mas tipo, sei lá, eu, por exemplo, não tenho muito paciência mais com desenho, ainda mais desenhos infantis, sabe, que a gente quando era criança. Eu não tenho, então, tipo, pra mim nem fico me preocupando com isso. Eu até zoei aquele dia que a gente falou outro dia, em um episódio aqui, que eu ouvi aquela série, que é tipo um RPGzinho do Prime Video, eu vi literalmente 15 segundos, assim, eu comecei a ver e falei assim, não é pra mim, obrigado. Legends of Voxmark. Não, obrigado. Nada contra. Eu também fiz isso, daí eu assisti acho que os 2 primeiros, tava achando legal. Não, eu vi 15 segundos. Nossa, aí depois eu desisti. Eu não vi 2 primeiros episódios, eu vi 15 segundos do primeiro episódio e parei. O Dani viu a capa do negócio. Já clicou, é só a capa do... Você vê 3 diálogos e fala assim... Não é pra mim, obrigado, sabe, tipo, tudo bem. Porque assim, uma série que eu gosto pra caramba, mas que eu tava sem tanta pressa e tava esperando ela aparecer na Netflix, né, que eu acho que também é outro tipo de lidar com série, que é o Brooklyn Nine-Nine, né, que é uma que eu gosto bastante. Sim, E foi muito isso, porque o Brooklyn Nine-Nine, tipo, teve até a penúltima temporada, eu assisti na Netflix e tal, e aí tava demorando, eu falei, quando vier a última, nem sabia que ia ser a última, tal, mas aí falaram, né, que seria, acho que a 8ª temporada seria a última. E aí eu falei assim, quando vier, eu vejo. Demorou um tempão, tal, mas como é uma série também que não tem, né, tipo, ela é comédia, ela é pra ser despretensiosa, não esquecer nada, tal. Aí eu esperei. E é aquilo, tipo, eu podia ter, sei lá, procurado, né, na locadora do Paulo Coelho. Falei, não,
quando aparecer na Netflix eu vejo. Aí quando apareceu eu fui lá, e aí aquele esqueminha, final do dia, um episódiozinho e tal, super legal, assim, ficou super legal o final dela. Mas tal. você não sofreu com spoiler? Não, mas nem não tinha muito spoiler, não vi muita gente comentando tanto, não fiquei de olho. E aí foi isso, tipo, entendi. Acho que não tinha muito, acho que na verdade teve um spoiler da 6ª temporada, se eu não me engano, que eu vi porque eu tava vendo no ritmo da Netflix, que atrasa, né, porque não é uma original, né, é da TV e eles mandam depois, e eu vi em algum vídeo, alguma coisa assim que comentava, beleza, tudo bem, também não, porque ela é uma sitcom praticamente, né, então tanto faz você saber que a pessoa, sabe, vai casar. Você fala, tá tudo bem, não é o principal, né? Mas o legal também é que, eu até falei no plano detalhe, né? A última temporada, eles meio que... Você vê que ela foi realmente gravada ainda da pandemia e pós manifestações Black Lives Matter, e aí a série muda. É verdade. É muito legal, assim, eles dão uma... Passa pelo assunto, se né? colocam no momento, passa pelo assunto, e depois, claro, tem as comédias zoeiras, mas sempre com algumas coisas... retomando, sabe, é bem legal, assim, muito massa, assim, então, Brooklyn Nine-Nine é uma que eu comecei a assistir também, assisti, tipo, os 2 primeiros episódios, parei, nunca mais voltei nela e tá na minha lista, tipo, eu tenho vontade de voltar porque eu acho que ela é uma dessas séries estilo sitcom que é gostosinho de assistir, assim, né, pra dar uma relaxada, mas é uma que eu não assisto por falta de tempo mesmo também. Mas é isso, tipo, ela tem a ver com hora de almoço, né, tipo, ver na hora... É um mood, né, dela, assim. Eu vi à noite, mas antes. A questão é que ela tem esse clima, dá pra você ver. E ela é de televisão, né? Tipo, ela tem formato televisivo, tem aquela deixazinha pro intervalo, sabe? E daí corta e meio que volta só um pouquinho. É legal, assim, e faz muito sentido pra televisão. Então, pra você ver, e dá pra ver até aleatório, entendeu? Tipo... Sabe, do tipo... Não precisa seguir a ordem certinho. Foda-se, você vê um episódio, pula 3, vê outro, pula 2, vê outro. Você vai entender tudo, não tem nada demais. Uma série que eu nunca assisti nenhum episódio do Brooklyn Nine-Nine. Eu gosto, sim, mas ela é muito rápida. Tipo, as piadas muito rápidas, nos cortes, assim, tipo... Ela é aceleradaça, assim, sabe? Mas você tem vontade de assistir, Rick, ou não? Não, cara, eu tenho, assim... Eu veria pelo Terry Crews, né? O pai do Chris. Mas eu não sei se é pela temática de delegacia. Sei que é bem comédia e tal, mas... Puta, eu não sei se é porque o protagonista, o sobrenome dele é Peralta, né? Eu acho meio popoca, assim. Eu não assisti essa série. Eu não gosto de assistir essa série por causa do nome do protagonista. Me deixa... Não, o pior é que a versão dublada, eu já vi pouquíssimas coisas, tipo, pra mim não combina, sabe? Assim, espoleta, né? Não, acho que os nomes eles mantêm, mas eu acho que nada a ver. Mas é isso, tipo, sei lá, mas e dá pra ver isso na hora do almoço, sabe? Um episódio aleatório e tal. Ela é uma série que é isso, se passasse na Warner Channel, na época da TV por assinatura, você super faria sucesso, entendeu? Porque aquelas piadinhas... Aí tem aquelas piadas repetitivas, sabe? Do tipo... Tem um que é o Title of Your Sex Tape. Então toda vez que você fala uma... É parecido com o That's What She Said, né? Do Michael Scott. That's What She Said. E lá tem o Title of Your Sex Tape, que é tipo, né? Quando eles falam uma coisa e tal. Aí tem tipo... o que eu mais acho legal é que tem um cara que é um bandido que o Jake gosta. E aí o cara sempre dá, tipo... Acaba... Tipo, deixa ele ferrado nas coisas, ele nunca consegue prender o cara porque ele não quer prender, e ele adora o cara, eles são mó amigos, brothers, mas no fim o Jake tem que prender o cara e ele não consegue. É uma idiotice, isso é muito bom. Agora, a gente tá falando bastante de série, né? Mas vocês têm essa mesma situação com filme? Tipo, filmes que vocês falam, putz, eu queria ver esse filme, mas não tenho tempo. Tem isso com vocês ou não? Filme pra vocês é mais fácil. Não, cara, um filmaço que eu não consegui parar pra ver, o Elvis. Lá na HBO. Verdade. E eu quero bastante assistir. Olha, tem um que eu quero assistir por conta de vocês, por causa da baixaria que vocês fizeram no podcast. Adivinha qual é? Lá no Disney Plus. Baixaria do Rei Leão? Não, Lightyear. Lightyear. Tá. Então, tá lá na minha lista. Não, assim, tipo, tá lá. É bom da lista que você tá separadinho. Eu olho pra ele. Um dia eu assistirei você. Mas acaba não assistindo. Mas eu tenho, sim, filme
sei lá, de Oscar, né, digamos assim, né, que é o do Elvis. O Lightyear, que é um bom filme, assim, é uma animação, Disney e tal. E às vezes eu deixo umas bagaceiras na Netflix, porque a Netflix tem um catálogo gigantesco. E assim, você sabe que é uma bagaceira, mas tá lá, um dia eu assisto. Eu faço muito isso também. Eu deixo umas bagaceiras lá mesmo pra, tipo, me parece interessante, talvez um filminho despretensioso, né? Num dia que eu esteja querendo ver uma coisa mais sussa, assim. Acho que isso daqui é uma boa, eu separo isso também. E tem uma coisa também com o tempo, né? Assim, a gente já até discutiu antes, assim. Tipo, tem o Processo, né? Que é da Maria Augusta Ramos, que é documentário e tal. Ele verdade. tem 2 horas e tanto, assim. Outro dia eu ia ver, falei que, gente, não dá tempo 2 horas e tanto, sabe? Tipo, vai estar muito tarde. Tem umas coisas assim. E tem também, acho que tem também, tipo, clássicos ou filmes muito lentos ou muito diferentes que, tipo, requerem um certo mood, né? Não dá pra você ver meia-noite antes de dormir e tal, né? Tipo, então tem isso também, assim, às vezes tem o tempo dele, mas também tem o mood ou as coisas combinadas, assim. E daí é isso, vai juntando, né? Quero ver esse, quero ver aquele. Aí você um dia senta e não consegue. E não sei se vocês têm isso, tipo, mas pra mim tem o pecado do pause, né? Tipo, eu tenho que ter o tempo pra ver o filme inteiro. Pausar pro xixi até vai, mas tipo, parar pra ver depois, sabe? Tipo, não dá. Do dia seguinte, né? Não, nem a pau. Nem a pau, tem que ver tudo. Então, agora, olha só que interessante, porque pra mim os filmes, eles têm mais essa característica de que eu gostaria de reassistir o filme do que com série, né? Porque vocês falaram, por exemplo, da Família Dinossauro. Tipo, eu não tenho a menor vontade de voltar a assistir a Família Dinossauro. Mas, por exemplo, eu tenho na minha lista aqui, tipo, que eu quero ver Scarface, por exemplo, de novo. Entendeu? Legal. Tipo, faz muito tempo que eu vi, quero assistir de novo, era um filme que eu tava na minha lista aqui e tal. Tá aqui, eu não assisto ele, tá na minha lista, mas é um que eu quero reassistir. Então, tipo, pra mim, os filmes, eles têm muito mais essa característica, tipo, de revisitar do que série, sabe? Não sei se é porque inconscientemente eu penso isso, assim, nossa, Família Dinossauro eu vou ter 400 episódios pra assistir e tal, e Scarface é 2 horas, daí muda a proporção, né? Sim, entendo. Não, tem isso, mas também, eu acho também, tipo, filme, beleza, você vai rever ele inteiro, mas essa coisa de revisitar uma série, porque você viu também, ninguém tá dizendo que a gente precisa rever, tipo, pra mim já valeu, eu revi alguns episódios, sabe, tipo, lá da Família Dinossauro, mas você não precisa rever tudo. Acho que também tem isso, a gente precisa parar de achar que tudo tem que ser visto quando é série na sua completude. Filme que faz sentido e beleza, tem filme a gente vê ele inteiro. E aí tem isso, tipo assim, não, esse domingo eu vou assistir tal filme. Você vai lá, né, senta. Por isso, o cinema, festival, né, tipo, coisas assim, são legais, porque daí você se força a ver, você não tem muita opção. Ou séries com episódios antológicos, por exemplo, Black Mirror. Cada episódio é uma historinha com começo, meio e fim, fechadinha. Sim. Aí é uma coisa legal, né? Dá pra... você não fica... Não acaba com o cliffhanger, né? Tipo, preciso urgentemente assistir de outro. E tem uma também que é o Star Wars Visions, que é uma animação de Guerra nas Estrelas. É uma versão anime. Cada episódio é feito por um estúdio. Cada episódio fechadinho lá. Acho que os episódios duram em torno de 15, 20 minutos cada. Assim é bacana também. Eu tenho pouquíssimos exemplos, mas é algo interessante também, as sériezinhas episódicas, né, antológicas de episódio, nem temporada fechada, né, é episódio fechado. E minissérie, né, eu lembrei agora do Mare of Easttown, que eu adorei. Então, essa é outra que tá na minha lista também. Então, Mare of Easttown é muito bom, e é uma minissérie, são poucos episódios, mas tipo, não vai ter segunda, não vai ter outra temporada, é só uma história fechada, e é boa pra caramba, assim, sabe, de deixar você, né, com aquele mistério e tal, e meio tenso, as coisas vão acontecer, é muito massa, assim. Enfim, é isso, tipo, tem essas... E também, às vezes, até o Henrique falou de séries antológicas no sentido de serem fechadas, mas também tem, tipo assim, episódios que são grandes episódios, tipo Breaking Bad, né, que tem, sabe, tipo, episódios específicos que são muito absurdas, muito mais fodas do que a série toda que já é foda. Então, por exemplo, a gente até zoou, né, que a gente gravou
Teve um episódio que a gente gravou com o Pedro, que ele falou assim, não mente pra você não vai rever Breaking Bad. Você não fica se mentindo, falando, eu vou rever Breaking Bad. Mas, por exemplo, você pode pegar o Breaking Bad e ver aquele episódio que você mais curtiu, ver aquele da mosca, que é todo mundo, sabe assim, ou os finais, só pra dar aquela, né, sei lá, ou que sejam Friends da vida, que tem um episódio do casamento, tem um episódio do não sei quem. Vai lá e vê só aquele, entendeu? É que nesse caso, você necessariamente tem que ter um histórico com aquilo, né? Não é uma coisa que você vai lá e fala, deixa eu ir lá assistir, nunca vi nada de Breaking Bad na minha vida. Aí eu vou pegar um episódio no meio do negócio e tal. Esse é o exemplo que o Henrique tava dando, que tem, tem séries que você consegue falar assim, vou assistir aqui só isso aqui. Black Mirror, cara, eu fiz muito isso. Eu ia olhando as sinopses e falava, acho que vou assistir esse daqui. Tipo, assisti o do meio, sabe? Não assisti os outros. Não tem muita ordem, né, nesse caso. Mas, por exemplo, eu dei um exemplo de Friends, porque, tipo, Friends, eu acho que... Tipo, eu sou a pessoa que menos viu Friends no mundo, assim. Eu via muito picotado, via na televisão aleatório, qualquer coisa, não ficava preocupado se eu via o episódio. E tem gente que maratonou, viu todos, viu 1000 vezes e tal, eu nunca fiz isso. Mas eu veria, tipo assim, sabe, você fala, não, esse episódio aqui que é melhor, que é tal episódio, sabe, assim, episódio 10 da 5ª temporada. Eu vou lá e vejo episódio 10 da 5ª temporada e boa, entendeu? Tipo... uma boa, mas mesmo sem ter visto tudo, tipo, a maioria dos episódios acho que eu não vi, entendeu? Eu vi coisas muito picotadas, assim. Sim. O Dani falou, eu lembrei daquela frase do How I Met Your Mother, mas adaptando assim, as únicas pessoas que não viram Friends foi os personagens de Friends, porque eles estavam vivendo. Que é do... Eles falam do Star Wars, né? Cara, mas... Ele falava pro Ted, você sabe os personagens que eles estavam vivendo em Star Wars. Você sabe como que eu assisti a maior parte dos episódios de How I Met Your Mother? No celular, indo pro trabalho. Na época... Mas na época não era tipo, você tem o aplicativo da Netflix e baixa o episódio. Nem tem da Netflix, mas é um exemplo. Não, era tipo, eu baixava os episódios, né? Tipo, sabe assim, no... RMVB, assim, formato RMVB, e eu botava no celular pelo cabinho, porque não tinha, era um smartphone pequenininho que não tinha, tipo, na época não tinha tanta internet, Bluetooth, essas coisas. Então eu botava pelo cabo, e aí botava 1 ou 2 episódios, e aí todo dia eu ia do trabalho de ônibus, né, que na época eu trabalhava numa empresa grande lá, aí eu ia de ônibus, eu ia e voltava assistindo How I Met Your Mother, minúsculo, assim, no celularzinho. Assim. Nossa, eu assistia How I Met Your Mother do jeito que o Henrique falou aí, das séries que ele assistia em maratona, eu ficava assistindo à noite, assistia tipo 3, 4 direto, assim, nossa, uma porrada. Eu achava excelente as piadinhas e tal, achava muito bom. Okay, now what was that all about? Does it not taste good? Let me try it. No, no! All gone. So good. Maybe Chandler has some left. It tastes like feet. I like it. Are you kidding? What's not to like? Custard? Good. Jam? Good. Meat? Good. Mas você sabe que Friends e How I Met Your Mother envelheceram mal, né? Vocês sabem disso? Né? Pois é. Sim, toda diversidade, exatamente. Não, e tipo, tem umas coisas meio, umas visões que você fala assim, gente, pera. São frutos eles espelham o tempo, né? Mas você sabe que uma série que eu adorei, que às vezes eu tenho vontade de rever, mas também não vou rever porque eu não tenho tempo, é a The Good Place. The Good Place é muito foda, tem, tipo... Não envelheceu mal, até porque nem envelheceu, porque ela é mais recente. Até porque todos estão mortos, né? Também, literalmente. Série do passa no céu. Nossa, eu abri aqui o The Good Place na Netflix, porque eu falei assim, eu assisti essa série, devo vir aqui olhar, eu assisti 1 episódio e meio e parei.
Mas você não gostou? Você lembra alguma coisa? Porque eu achei Cara, muito não sei, foda. eu acho que eu fiquei cansado dela. E aí eu parei no meio. Mas olha que bizarro, eu parei no meio do segundo episódio, que tem 22 minutos. Ou seja. Acho que você foi no banheiro ou você perdeu o interesse. Algo aconteceu nesse meio também. Eu lembro que eu maratonei muito The Good Place, porque ela tem uns cliffhangers muito fodas, tipo, de final de temporada, sabe, assim. Então quem viu, né, acompanhou certinho, chegava no final da temporada e ficava, meu Deus, o que aconteceu? Mas é uns cliffhangers meio toscos, porque, tipo, tosco no sentido de que é, tipo, tudo é meio tosco, né? Tipo, eles estão no céu, eles estão no inferno, tipo, meio maluco, assim. Dei spoiler de The Good Place, mas tudo bem. Sabe assim, tipo, é meio desenho infantil nesse sentido, tipo, do nada o cara vira o vilão e hahaha, vocês estavam enganados esse tempo todo, hahaha. É uma coisa meio assim, mas é muito bom, porque daí você quer ver e aí você já passa pra próxima temporada. Eu lembro que eu maratonei muito, e ela é isso, tipo, ela tem umas visões mais modernas das coisas, ela tem um elenco super diverso, ela tá super preocupada em não cair nos estereótipos e tal. É bem legal, assim, muito massa. Mas, por exemplo, Henrique, você que falou aí que você deu o exemplo do PH Santos, que tá fazendo, né, reassistindo Game of Thrones por causa do House of the Dragon e tal. Mas você faz isso com o filme também? Por exemplo, saiu agora Top Gun. Daí você pegou e falou assim, nossa, deixa eu assistir o clássico lá pra eu assistir o Top Gun novo já no clima e tal. Ou com o filme você não faz tanto isso? Cara, o Top Gun novo eu não consegui assistir, mas provavelmente eu assistiria, assim. Eu deve estar na lista aí, não tá, não? Eu não fiz, mas é muito minha cara, porque, olha que engraçado, o Top Gun clássico, sempre que ele volta pra Netflix, que ele aparece nos destaques, eu assisto. Eu já assisti, eu não lembro de ter assistido, provavelmente eu assisti na Rede Globo, ou que quer que tenha passado nos anos 90, 80, quando a gente era, né, moleque, mas toda vez que volta pra Netflix, eu assisto. Eu assisti 3 vezes, eu tenho certeza. Na Netflix, eu gosto muito. Mas eu pego, por exemplo, o Andor, a série do personagem do Rogue One. Quando acabar a série, que é o prequel do filme Rogue One, eu tenho certeza que vou assistir o filme, sabe? Então, eu gosto disso, de entrar no clima, assim. Então, se, por exemplo, vai sair a continuação do filme X, eu vou tentar assistir o anterior, né? O filme mais antigo, pra tentar entrar no clima. Mas é difícil, cara. Eu tava vendo aqui, eu tenho outros 2 exemplos de filmes que eu gosto muito, mas eu não consegui parar pra ver. Do 007, que estão lá no Prime Video, o Cassino Royale e o Skyfall. Teve o último 007 ano passado, que eu queria ter assistido esses, mas eu acabei não conseguindo assistir antes de ver. Então, mas é muito a minha cara, assim, de querer entrar no clima, sabe? Assim, eu sinto que tem às vezes uns hiperfocos, né? Tipo, pô, agora que eu tô animado com House of Dragon, tô assistindo Game of Thrones, vira e mexe, eu tô vendo vídeo no YouTube, eu dando uma lida, tipo, brasões das casas de Westeros, puta, agora eu vi a flâmula lá no longe, essa casa é a casa Tully, sabe assim? Eu dou umas focadas, assim, quando eu tô muito animado com alguma coisa. Olha que engraçado, porque eu faço um pouco diferente, mas é parecido, porque assim, por exemplo, eu não costumo assistir nada antes pra me preparar. Então, por exemplo, Top Gun eu não assisti antes pra eu me preparar, mas eu assistiria o clássico de novo agora que eu assisti o novo, entendeu? Porque daí, assisti, quero ver e tal. Aí você falou do Andor, por exemplo. Eu tô assistindo o Andor também. E, por exemplo, eu fui assistindo o Andor e falei assim, cara, eu não lembro como que ele entra na história no Rogue One. Daí peguei e fui assistir o Rogue One, porque daí eu queria, né, entender aquilo lá. Quando eu assisti o do Obi-Wan, eu fiz a mesma coisa, assisti o Obi-Wan inteiro, terminei de assistir o Obi-Wan, eu fui assistir lá o Star Wars quando ele aparece, né, e ele vai lá ajudar o Luke e tal, blá, tá. Porque eu queria ver a continuação da história, sabe, entender como que elas se encaixam, assim. Então eu tenho um pouco isso. Agora, eu tenho uma coisa também que é quase não, né, é uma
é eu caçando spoiler em algum momento. Porque, por exemplo, House of the Dragon, eu comecei a assistir e tem essas coisas das famílias e tal, e eu falei assim, tá, essa história ela se passa 200 anos antes do Game of Thrones. Daí eu falei assim, tá, mas deixa eu ver onde mais ou menos a distância. Daí eu procurei a linha sucessória de todos os reis de Westeros, entendeu? Que da hora. Aí eu fui lá e olhei tudo, aí eu vi todos. Primeiro foi esse, depois foi esse, depois foi esse, depois foi esse, até chegar no rei, né, que acaba lá no Game of Thrones. Aí quando eu vi a linha sucessória inteira, daí eu entendi, eu mapeei a história, entendeu? Eu falei assim, agora eu entendi. Aí agora eu tô assistindo, só que eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, porque eu vi como os reis foram um sucedendo o outro, entendeu? Então é uma maneira que eu caço um spoiler, mas meio que pra eu tentar me situar naquilo que aconteceu, sabe? Eu faço isso muito, cara. É que nem assim, a pessoa vai assistir um documentário ou alguma peça, se algum filme baseado em fatos reais, tipo, sei lá, Vida de Jesus. Pô, mas Jesus vai ser crucificado no final? Como assim? Porra. Exatamente. Eu faço isso. Eu sou do tipo que fala assim, nossa, tipo, tô começando a assistir a história de Jesus. Daí eu falo assim, caralho, como esse cara morreu? Daí eu vou no Google e coloco, como Jesus morreu. Daí eu leio lá, eu falo, caralho, vai ser crucificado. Entendeu? Aí eu continuo assistindo. Você só vai esperando que aconteça. Mas você sabe que eu lembro, vocês falando isso, eu lembrei do... Tipo, depois mudou muito, né, em relação aos livros, mas eu li os livros do Game of Thrones... um pouco antes da série, enfim, eu fiquei, li pra caralho. Ou quase tudo, nem lembro agora, até preciso me repensar nos livros, mas também já entreguei pra dentro porque o cara não escreveu mais nada, então, enfim. Mas eu lembro que, tipo, o negócio da primeira temporada, né, do Game of Thrones, que todo mundo fica chocado, que é o da morte do rei lá, de Winterfell, né? Que você acha que ele vai ser o protagonista e daí ele morre. E eu lembro disso, tipo, no livro, assim, eu lembro que eu passava as páginas na frente. Falei assim, não, pera, ele vai voltar, vai aparecer de novo. Não, ele não aparece. Eu voltava, mas ele morreu mesmo. Aí eu voltava, não, vou ter que ler direito. Daí eu ia lendo, tipo, eu passei, e aí teve várias coisas muito loucas que todo mundo ficou chocado na época do começo do Game of Thrones, que aconteciam e tal, e que eu já tinha noção, né, porque eu já imaginava, porque eu tinha lido já 1 ou 2 livros até quando saiu, quando a série começou. Mas eu lembro que foi muito isso, tipo, teve várias coisas que eram assim, tipo, era a coisa acontecendo, e o livro é muito desgracento, né, porque, tipo, cada episódio é um personagem, então assim, tá, fulano de tal, e aí um episódio, tipo, é um capítulo inteiro só com a vida dele. Aí, fulano de tal, aí é um capítulo inteiro contando outra coisa que tá acontecendo com outro personagem do ponto de vista dele. Então você vai mudando o tempo inteiro. E aí, tipo, é isso, tipo, acontece um negócio muito louco, que você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Só que você só vai descobrir de verdade 5 capítulos pra frente, porque os 4 depois são de outros personagens em outros lugares, né? No livro. Pontos de vista. Em outros pontos de vista. E aí, na série é um pouco assim, mas, tipo, tem alternância. E aí eu lembro muito disso, tipo, da galera tudo, meu Deus, aconteceu tal coisa. Aí eu ficava assim, hahaha, eu já sabia. Mas... Ó, eu tenho uma minha lista aqui de alguns filmes que eu tô olhando, de alguns filmes que eu separei, que eu falei assim, putz, esse filme eu quero muito assistir. E é isso, eu tenho muita vontade de assistir e não assisto por falta de tempo mesmo, porque, né, somos tomados pela vida. Mas, por exemplo, ó, tem uns que eu... Peraí, você quer que a gente vá falando assista ou não assista? Não, eu vou falar alguns aqui, se vocês assistirem, vocês podem falar, não, ó, esse você tem que colocar na frente mesmo. Ó, por exemplo, Se a Rua Bailey Falasse, esse é um que eu quero muito assistir, tá na minha lista aqui há um tempão e eu não paro pra assistir ele. É um dos que eu quero assistir aqui. E ele é super poético, tal, então... Ah, ele é poético? Ele é super poético, super, tipo... Enfim, só pra te preparar, mas é muito bom. O Lobo Atrás da Porta, filme brasileiro também. Maravilhoso. Tô louco pra assistir também, um filme de 1h40, nem é tão longo, né? E ele tá aqui na minha lista, não assisto, cara, é incrível. Que mais que eu tenho aqui? Todos os documentários da Maria Augusta Ramos tá aqui, tipo, o Juízo... Na Netflix, né? Que tá na Netflix, Justiça, todos esses tá aqui, eu quero ver e tal. Você viu o Processo, é isso? O Processo, eu vi o Processo.
E esse eu quero assistir os outros. E não... O Processo eu não vi, eu preciso ver. O Processo, mas é tipo, eu gosto da definição que ele é o democracia em vertigem sem um narrador, né? Tipo... Exatamente. Mas o Juízo é muito foda. É? Esse O Juízo eu vi, é muito louco, assim, porque, tipo, você vai acompanhando os julgamentos, né? De um juiz, tipo, com crianças, adolescentes, né? Tipo, tem uns acontecimentos que você fica assim, meu Deus, como que aconteceu isso? É muito louco, muito louco. Tem umas coisas, tem umas coisas que você desacredita, meio chocantes, né? Mas acho que eu vi ele porque ele é um pouco mais curto. Não, ó, daí tem outro aqui, um outro filme, esse é um pouco mais antigo, 2017, com Denzel Washington, que é uma biografia, né? Aquele Roman Israel, sabe? Roman J. Nossa, Israel. Então, eu não vi também. E eu quero assistir, porque, Denzel Washington, num filme de biografia, falei, pô, esse filme deve ser bom, tá na minha lista aqui. Você assistiu? Não assisti, mas legal a premissa. Então, a premissa é muito Ele veio boa. meio apagado porque ele foi indicado a melhor ator, mas foi aquela coisa meio, tipo, só pra dar uma indicação pro Denzel Washington. E ele veio, tipo, na época da temporada do Oscar, já faz uns anos, né, que ele foi lançado. Ele veio, tipo, ele não foi lançado direito no Brasil, chegou em poucas salas, aí meio que passou, né, por muita gente, assim. Aquele brasileiro também, Colegas, que é com os atores com síndrome de Down, né, que foi lançado em 2012. Olha isso, 2012 tava na minha lista aqui. Caraca, eu preciso assistir. É um filme inspirado em Thelma e Louise, sobre eles, né, um road movie tal brasileiro, dirigido pelo Marcelo Galvão. Cara, é um filme que eu falo, cara, quero muito assistir esse filme e tal. Tá aqui na minha lista, não assisto, cara. Não assisto. Tem os filmes que eu dou prioridade quando eu ouço falando em podcast, por exemplo, aquele filme Estômago. O Dani falou em algum podcast, eu lembro assim, que no dia seguinte eu assisti. Não tava na minha lista, eu nem pus na lista. Eu simplesmente, acho que o Dani que recomendou, que ele gosta bastante, né, Dani? E daí, tipo, pô, eu vou assistir. Aí eu fui lá, olhei lá, tipo, num dia X à noite, assisti. Mas você acha que é porque o Dani vendeu bem o filme? Ou assim, tipo, casou meio que... eu tava querendo assistir um troço diferente, o Dani indicou e tal, entendeu? Porque tem isso também, a maneira como se vende o filme, né? Como a gente fala do filme, tipo, influencia demais também isso. Com certeza. Eu lembro que o Dani falou muito animado. Tá. Assim, além da indicação, você sente a energia da pessoa. E você fala, não, realmente deve ser muito legal. Uma coisa assim, pô, eu quero assistir 007 Cassino Royale de novo. É legal. É outra coisa, tipo, beleza. Eu quero, assistir o Rogue One de novo. Pra mim, top 3 filme Star Wars, é foda pra caralho. História fechadinha, você nem precisa assistir os outros. Você começa a falar, você começa a pôr argumento e você às vezes se repete, né? Não, você tem que assistir. Blá, 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 blá. Você tem que assistir, sabe assim? Acho que essa energia é meio contagiante, assim. Eu lembro que quando eu vi Estômago, eu fiquei muito chocado. E eu falei, cara, que foda e tal, assim, por isso que acho que eu falei com esse ânimo. Mas você sabe que vocês falando agora, vocês estavam comentando do 007, eu lembrei que é uma coisa que eu preciso fazer, que que eu prometi até pro Edu Sasser que eu ia fazer isso, que é maratonar os filmes do 007 do Daniel Craig, porque eu vi os últimos... E aí eu vi lá o primeiro tal, e tipo, tava... E depois não vi mais nada tal, então eu precisava, tipo, sabe assim, amarrar. Deve ser legal de maratonar, né? E aí eu tô pra fazer isso, mas tá na lista aqui também. Boa noite, senhor. Boa noite o quê, ô? Fia da puta. É isso, seu Juninho? Fia da puta, sim. Se mandou e me deixou na mão. Porra, Nonato. Deixa eu abrir minha casa. O seu Giovanni me ofereceu coisa melhor, né? Salário, benefício, essas coisas. Lei de mercado, né? Sei. Mercado. E eu vou te falar que de todos esses streamings aí, o que mais hoje tá me coçando pra assinar é HBO Max, cara. Por conta disso, ó, por exemplo, em HBO Max tem o Sopranos, que é um que eu gostaria de ver. O próprio Succession, né, que também, tipo, falam muito bem. Barry, que também o Dani falou com muito entusiasmo. Barry, de Barry. E eu falei, cara, eu preciso assistir Barry e tal. Eu tô falando aqui só de séries. Então, pois é. E aí, tipo, porra, vou ter que assinar HBO Max. Faz tempo que eu já percebi isso. Pra mim, o que tem o catálogo mais diversificado e o que eu mais gosto é o HBO Max. É que eu sou
putinha de Marvel e Star Wars, tipo, pega no coraçãozinho nerd meu, tá, tem que ter. Mas assim, se eu tivesse que escolher um só, assim, que eu... Quer dizer, não que eu tivesse que escolher, mas o que eu mais assisto, com certeza, é o HBO. E você sabe que, tipo, tem um que eu, infelizmente, tenho visto pouco, uma plataforma, mas que eu tenho assinatura, que é a da MUBI. E, sim. tipo, volta e meia tem aquela coisa, cara, eu precisava ver esse filme aqui e tal, e fica também naquela... Da MUBI. Dos filmes da MUBI, que daí é cult, né, e tal. Mas eu vi Memória recentemente, do Apichatpong Veerasethaku, que é aquele diretor, que a história toda na Colômbia, o filme é colombiano, mas o diretor tailandês, se eu não me engano, se eu não estiver louco. E é isso, assim, filme super... Tem toda uma explicação das coisas, mas ele é, tipo, super lento e tem todo o tempo dele e tal. Mas é muito legal, muito interessante também. A gente falou dos streams mais mainstream, né? Os mais famosos, mas tem muito outros streams, né? A gente não falou do Globoplay, por exemplo. MUBI. Tem o Darkflix também, que é muito, muito legal, né? Que é só de filmes, séries de terror, clássicos, novidades. Então, quer dizer, às vezes eu penso, eu não ia poder trabalhar, eu ia ter que ficar assistindo. E assim, a gente nunca vai conseguir assistir tudo. Porque Nunca, todo dia cara. tem muita coisa pro passado e muita coisa nova. E às vezes eu penso assim, nas crianças, né? Por exemplo, eu tenho primos pequenininhos, vocês já têm sobrinhos pequenininhos. Imagine a criançada que tá nascendo agora, 2022. Eles têm pra assistir o que tá saindo de 2022 pra frente, que vai ser contemporâneos à vida deles, mas eles têm mais de 100 anos de história de cinema pra assistir. Exatamente. Vocês têm, né, ideia disso? Então, é muita coisa, assim. Realmente, a gente tem que... Como a gente tá falando aqui, a gente tem que escolher, porque não dá pra... E até entra um assunto que, tipo, que eu vi recentemente, assim, uma pessoa perguntou uma coisa que pra gente é óbvio, não lembro agora o que era. Sabe assim, tipo, mas que filme é esse? Daí a pessoa fala, gente, esse filme é tipo, sabe assim, é muito claro. Eu nunca vi, não sabia. Aí a gente nem pode julgar, né? Indignado, mas depois fala, gente, a pessoa tem tipo 15 anos, ela não tem obrigação de saber tudo. E você tem uma história do John Lennon que a pessoa não sabia que era o John Lennon, né? Uma coisa assim. É verdade. Eu lembro que a menina, tipo, falou, né? Tipo, John Lennon? Quem foi John Lennon? Aí a mulher, né, falou, tipo, o cantor, você nunca ouviu falar dele? Ela falou, não. Ela falou, não, com certeza você já ouviu música dele, não sabe. Mas aí depois, daí na hora eu fiquei puto, né? Falei, gente, que absurdo, a mulher não conhece John Lennon. Mas depois eu falei, ela é adolescente, tipo, ela nasceu outro dia, sabe? Tipo, não dá pra conhecer tudo. Tudo bem, John Lennon é meio óbvio, mas realmente, enfim, vai pra... E também tem a questão da escolha, né? Tem coisa que é esquecível, tem coisa que vai passar e não precisa ver. E tem coisa que a gente gasta tempo e que não precisa ver. Você vê, sei lá, é isso. Você vê, a gente já gasta um monte de tempo pra tentar assistir coisas novas que estão chegando agora e que daí já estão virando, né, assim, já ganham, né, tipo, um status de ser uma obra maravilhosa e tal. Uhum. E aí, daqui a um tempo, o Henrique vai estar gastando um tempo da vida dele reassistindo Pantanal na Globoplay. Daqui a uns anos. Ouso dizer que farei isso. Provavelmente eu assistiria Pantanal e Vamp, que é um negócio que se um dia eu assinar a Globoplay eu vou assistir. Novela, um episódio por dia, todo dia. Cara, eu tenho aqui, ó, você falou da Globoplay, eu vim abrir minha Globoplay. Legal, aqui. Conta aí. Ó, eu tenho na minha lista que eu tô querendo assistir aqui. Babenco, que é um documentário, né, que eu tô querendo assistir. Aquele QT8 do Tarantino, sabe? Que fala sobre os primeiros 8 filmes do Tarantino. Que legal, não sabia que tinha. É um documentário, é isso, né? Também, documentário. Uhum. Aí tem um outro que eu acho que foi o Dani que falou também, acho que na época que tava tendo o BBB... E aí o Dani falou da bicha travesti, que é... Linda Quebrada. Com a Lin, sobre a Lin, que legal. E o Dani falou que também era bom, não sei o que, eu fui lá, coloquei, nunca assisti também. Putz, tem muita coisa aqui, cara. Olha, tem coisas aqui que, tipo, foram lançadas. Aquela série que a Fernanda Montenegro fez durante a pandemia, né? Que é Gilda Lúcia e o Bode, que é uma minissérie também, tá lá. Tô querendo reassistir o Sal da Terra, também é um documentário, não assisti. É tanta coisa. E tem uma coisa que eu ia comentar da Globoplay, que o Henrique falou de ver novela, né? Vai sair uma novela, ou vai sair uma novela com a Regina Casé. Uma novela exclusiva, né?
que é exclusiva da Globoplay. E é uma coisa que, assim, muita gente do mundo do cinema talvez não tá dando tanto atenção pra isso, mas é um negócio que pode mudar um pouco a relação das pessoas, do brasileiro, né, com o streaming. Porque daqui a pouco vai ter novela exclusiva pro streaming, né? Verdade. Já tá tendo, né? Já tá tendo, mas assim, a tendência é essa. Mas assim, também, sei lá, dependendo do custo dela, provavelmente em breve a Globo deve passar, tipo, pelo menos naquele horário da noite, né? Depois da famosa novela das 11, né? Imagino que eles vão passar logo. Tem, acho que agora o Verdades Secretas, né, que saiu outra temporada. Então tem Globoplay, sai primeiro na Globoplay. Tem aquela série do Afonso Poyar, né, que é da plataforma de petróleo. Ela saiu, acho que primeiro da Globoplay, depois... É isso. Depois foi pra TV. Então eles vão alternar bastante. Com certeza essa novela vai ser, imagino, né, que eles vão passar na TV aberta, porque, pô, é um investimento que você pode... Mas só de lançar primeiro na Globoplay, você muda a relação das pessoas. Total. E isso tende a mudar a forma das pessoas consumirem novela, né? Que acho que é o que eles estão mirando, porque logo as pessoas não vão mais tanto ficar vendo novela diária, né? Sim, a tendência não vê tanto. A conclusão desse episódio queria assistir, mas não dá tempo. Assim... Que não dá tempo. Que não dá tempo. Que na verdade a gente quer assistir coisa pra caramba e a gente precisa que o dia tenha mais horas. É basicamente isso. Ou seja, é impossível. Ou a gente precisa ser milionário que não precisa trabalhar. Também é uma forma boa de você conseguir as coisas. Também. Vocês já tentaram fazer aquele teste Rubens Evaldo Filho de tentar assistir duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho besteira. Né? Não dá. O máximo que dá pra fazer... faça várias coisas ao mesmo tempo e você não fará nada direito. Mas também, acho que é meio lenda também. Não é que ele via as coisas ao mesmo tempo. Acho que era uma forma dele de rever algumas coisas. Mas acho que o que dá pra fazer é do tipo assim... Você fala assim, preciso dar uma reolhada em tal filme, uma revisitada. Aí você pode dar uma... Porque você já viu o filme, então você, né, dá uma repassada, pula umas partes, né? Não sei, dá pra fazer essas coisas, sabe? Tipo... ou uma série, né, que você fala, poxa, eu queria ver um pouco dessa série só pra ter uma noção. Aí você vê 3 episódios e parou, não precisa ver tudo, né? Então, assim, dá pra fazer essas coisas, né, também, não sei. Cara, eu não consigo, cara, eu não conseguiria fazer. Como você não consegue ser o que você faz, Rafa? Não, assistir 2 coisas ao mesmo tempo? Não, eu tô falando assim, assistir, tipo, 3 episódios e parar e não ver mais. Não, isso sim. Não, eu tô falando de assistir 2 coisas ao mesmo tempo, eu não tenho essa capacidade. E assim, aí entra numa outra coisa. Também tem aquele negócio que tem gente já fazendo, que é ver a coisa acelerada, né? Vendo velocidade 1.6, 2x e tal. Até teve um vídeo que viralizou do Casimiro falando, gente, para de ver 2x, a vida é em 1x, né? Você vai ficar ansioso. E, tipo, daí você não curte, você não aproveita, e aí você tá assumindo que você é um cumpridor de tarefas. E, tipo, a nossa vida já é um monte de tarefa pra cumprir. Ver filme e ver série não é pra ser tarefa a ser cumprida. É pra você curtir, pra você se divertir, pra você gostar, pra você aprender, pra você ter contato com arte, que seja. E isso é com tempo e é com, né, assim, respiro. Então, assim, o certo é, conforme que você não vai ver tudo, tente escolher melhor e boa, e para de achar que você tem que ver tudo. E uma coisa que eu demorei pra perceber, mas hoje eu sinto muito que, assim, antes eu achava, não, eu tenho que assistir tudo pra ficar conversando. Cara, se eu não tô gravando para podcast exatamente esse momento, dificilmente eu vou sair com o Rafa ou com o Dani, a gente vai num barzinho, a gente vai numa festa de alguém e a gente vai parar por horas e vai ficar falando sobre House of the Dragon. Você assistiu? Assisti. Legal. E a gente vai falar de outras coisas. Ou você fala, faz uma piada. Pra conversar. Não. Eu assisto meus draminha coreano, por exemplo, tem lá o Rei de Porcelana. Vocês não assistem, mas eu gosto. Então, tipo, eu tô assistindo por mim, eu tô assistindo pra ir com a galera que curte o dorama, né, que é os dramas coreanos. Não, foda-se, é pra mim. Eu não tenho mais exatamente o que o Dani falou. A gente não tem que fazer por obrigação, a gente tem que fazer pra se divertir, assim, pra distrair. E é isso, a gente aqui tá conversando um tempão sobre séries que um viu, o outro não viu, um filme que um viu, o outro não viu. E é isso, na conversa no bar é a mesma coisa. Então você não precisa ter visto. Se a pessoa quiser falar de uma série que ela viu e você não, você pergunta como que é. Mas, ô
o Henrique tem que admitir, vai, Henrique. Você tem um gostinho, você gosta quando você encontra pessoas que estão assistindo algo que você assiste e que gostam também como você gosta. Você tem esse temperinho assim, você gosta disso, vai. Você não gosta da série que ele gosta. Não, eu não gosto quando o Rafa reclama de Arrow e de Godzilla, que faz mais de 5 anos e eu nunca perdoei. Mas esses dias eu mandei no grupo do Cinemação, sim, o grupo do WhatsApp do Cinemação, seja nosso patrão e você vai estar lá. Eu mandei um áudio do meu pai falando que meu pai totalmente detesta essas coisas nerds, nunca gostou. Eu acho que eu enchi tanto o saco dele na minha infância pra ele assistir comigo. Mas esses dias ele começou a assistir Andor. E aí ele mandou um áudio falando que tava gostando. Eu, que legal. Fiquei mal animado, mandei pro pessoal do grupo. Então. Não, eu acho super legal quando a pessoa vem e tipo, eu lembro assim, minhas priminhas pequenininhas, elas começaram a assistir Cavaleiros do Zodíaco, porque saiu a nova série na Netflix, bem infantil. Você já ouviu falar de Cavaleiros do Zodíaco? Eu falei, crianças, eu tenho mestrado em Cavaleiros. Crianças, sentem aqui, vocês vão falar com o especialista, vem aqui. Eu sou o avô dos Cavaleiros do Zodíaco. Coisa assim, muito legal. E a gente nem ficou falando tanto tempo, mas foi bacana assim, esse choque de gerações. Né? É o que eu falei antes. As crianças, imagine a quantidade de filmes, de arte, né? De músicas, tudo. A criançada que tá ouvindo hoje, a Anitta, ela também vai ouvir Beatles, ela também vai ouvir, sei lá, da Rolling Stones, ou pelo menos ela vai ter essa bagagem, entendeu? Sim. Porque as coisas, elas vão se renovando, elas não vão se perdendo, né? O tempo não enterra as coisas, ainda mais hoje com tudo com fácil acesso. Você tem um mundo, assim, tem o Spotify para todas as músicas, basicamente, tem as streamings para todos os filmes, né? Agora o que existe é a gente trabalhar um outro lado, porque se antes a gente tinha um lado de escassez no sentido de o que ver, né, que era até o que vocês comentaram, tipo, você ia lá, ficava acordado, aí esperava aparecer a série, daí quando terminava a série você ficava meio órfão, né, isso. Daquilo ali e tal. Aí, tipo, agora a gente tem um outro lado, que é o lado da gente trabalhar com a nossa ansiedade. É justamente isso, tipo, entender que não dá pra assistir tudo, que existe um caminhão de conteúdo na nossa frente e que, não vai dar pra assistir tudo. Então, assiste o que dá pra assistir, começa a assistir vai pra outro, aí mergulha naquele que te interessa mais, depois volta no outro que você quiser, entendeu? Mas faz o seu ritmo, porque tem isso também. Não tem um ritmo certo, né? Não adianta você ir em algum lugar e as pessoas ficarem falando, mas você não assistiu da maneira correta, porque tem que assistir não sei o que e tal. Cara, não assisti. Além de tudo, essa chatice, que era o que o Dani começou a falar nesse podcast, né? Que era tipo, falando de Sandman, que vocês têm que assistir tudo de uma vez e tal. Cara, que coisa chata! Eu quero assistir tudo de uma vez, que inferno. Se você não assistir, você não vai morrer. Quer preocupar boletos. Pague preocupe com seus boletos e não série. E outra, tipo, e aí o pessoal fala assim, não, porque daí se não for, não vai ter a segunda temporada. Mano, caguei que não vai ter segunda temporada. Se a Netflix precisa que as pessoas maratonem pra ter segunda temporada, então azar o dela, eu tipo, né, o que eu vou fazer, sabe? E outra, né, vamos lembrar que quem tá ganhando dinheiro com isso é justamente o autor da série. Então ele falar que tem que assistir pra caralho, assistir tudo de uma vez... É o trabalho dele. É o trabalho dele, ele quer que você consuma aquilo, porque se eles fizerem uma segunda temporada, o dinheiro vai pro bolso dele também, entendeu? Não, porque teve fã de Sandman, tipo, revendo não, dando play na série pro nada assistir, sabe, na televisão, ninguém na sala, pra meio que contar que tá revendo a série. Gente, ele tá no direito dele, tá se esforçando pelo que ele gosta. Sim, claro. Realmente, tá tipo, agora, se não tiver segunda temporada, ninguém vai morrer, gente, tá tudo certo.
detalhe, aquele momento aqui, né, onde a gente vai dar dicas pra você, né, pra você curtir melhor sua semana. A gente falou de tanta coisa aqui que a gente quer ver e não tem tempo, né? Então, prepara a lista aí, porque sua lista de coisas para ver e não ter tempo vai aumentar agora, né? Então, vamos lá. Dessa vez eu vou trazer aqui duas coisas. A primeira é um filme que estava no cinema há um tempo atrás e que, assim, ganhou um certo hype, né, pela história e tudo mais, que é o filme A Queda. Ele é uma espécie de um filme de suspense ali, né, sobrevivência e tal. E basicamente a história é a seguinte: a gente tem uma personagem que é a Becky e ela namora um cara que é alpinista, ela tem uma amiga também, né, que é alpinista e tal. E aí o namorado cai um dia da montanha e ela fica traumatizada com aquilo. E aí ela se fecha pro mundo, fica dentro do apartamento e tudo mais. A amiga vem e fala assim: cara, você tem que sair dessa, tem que enfrentar o seu medo, né? Tem que viver a vida e tudo mais. Então vamos começar com uma coisa simples. Vamos subir uma torre de rádio que tem no meio do deserto, que tem 600 metros de altura, e a gente vai até lá em cima, vê a paisagem, tira umas fotos e tal e desce. Então, assim, não vai ter a complexidade de subir numa montanha, entendeu? E aí você enfrenta seus medos e tudo mais. A Beck topa. Quando elas sobem, aí a antena, né, que tá lá no meio do deserto, ela tem uma manutenção super precária, a escada que elas sobem cai e elas ficam presas lá em cima. E a história é essa, elas numa torre, no meio do nada, tentando sobreviver e tal. O filme é do Scott Mann, tem aí, né, o Jeffrey Dean Morgan, que tá no filme também. A personagem principal é vivida pela Grace Funton. E assim, é um filme de sobrevivência e tal. Eu achei o filme maravilhoso, incrível, tal. Não achei. Ele tem vários clichês no meio dele, assim, que você já mata, inclusive antes, assim, você tá assistindo e já fala, já entendi mais ou menos o que aconteceu. Então, ele tem vários clichês. O que é legal nesse filme? A maneira como ele foi filmado, porque a ideia do filme é justamente dar essa sensação de altura, né? Então, tem várias cenas ali que você sente o peso, né, delas estarem naquela situação. E isso é muito legal, assim. Tem vários momentos que você fica, sabe, agarrado no sofá, que você fala, caraca, o que tá acontecendo? Como é que elas vão sair dessa e tal? Então isso é muito bacana. Vale o filme por isso. É um filme, assim, eu diria que não é um filme de diversão, porque é um filme que tem uma certa tensão, mas é um filme, assim, de aventura, sabe? É um filme pra você dar uma relaxada, não é um filme que você fica, nossa, estou pensando aqui no sentido da vida e tal. Não é. Mas é um filme pra você dar uma relaxada e eu achei ele bem legal nesse sentido. Pra quem tem medo de altura que nem eu, vai se cagar. Vai se cagar, meu, assisti o trailer, minha mão ficou suando. O trailer. No computador, na telinha do celular. Se você tem medo de altura, melhor não ver. Porque esse é o grande ponto forte do filme. É justamente dar a sensação da altura pra gente, entendeu? Então... É o que tinha que ser em 3D, inclusive, né? Eu lembro então... daquele do cara que... A Travessia. A gente até gravou o podcast. Isso, é verdade. Só mais um parênteses. A hora que o Rafael falou A Queda, eu vou falar no filme, não, A Queda. Aí na hora meu cérebro completou A Queda, as últimas horas de Hitler. Eu falei, nossa, Rafael. É verdade. Ele é foda, mas é mó tenso, né? Eu falei, caralho. Mas esse é outro bom filme também pra indicar, olha aí. Mas, enfim, e o segundo plano detalhe aqui é um canal no YouTube do André Roncaglia. O André é um economista, fala sobre finanças e tudo mais, mas é um cara, assim, muito estudioso, assim. É um cara, ele é muito didático nas explicações dele. O André, ele é professor de economia há 15 anos, né? Ele tem experiência no mercado financeiro, já fez consultoria e tal, e ele é doutor em economia do desenvolvimento pela FEA, né, da USP, e ele tenta traduzir pra gente muitas coisas em relação à economia. Eu descobri o André porque ele faz esse vai ser bom, porque aí o pessoal já vai entender exatamente onde que o André tá posicionado. Porque eu descobri porque ele faz um programa que se chama Conexão Xangai.
Conexão Xangai é o contraponto ao Conexão Manhattan. Vocês lembram do Conexão Manhattan? Lembro. Manhattan Connection. Globo News, né? Manhattan Connection, exato. Globo News, então... Acabou, né? Acabou e era um programa, né? Com assim, uns caras de direita e tal. E aí eles resolveram criar no YouTube o Conexão Xangai, que daí tem o André lá, com essa parte dessa visão da economia. E eles ficam ali discutindo várias coisas, né? Justamente com essa visão mais progressista. E aí tem um vídeo muito bom que é o André reagindo a uns liberais que foram lá no programa do Monark e tal, e aí eles estão lá explicando umas coisas pro Monark, e o André faz um react disso. Cara, o André pega um trecho de, sei lá, 15 minutos e ele fez um programa de 1h e pouco, tipo, reagindo, porque ele pega cada coisa que esses caras estão falando, ele pausa e fala assim, gente, olha só, o que eles estão falando aqui? O que eles querem dizer? Aí ele vai, explica e tal, blá, 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 blá. E ele é super didático, assim, não é que ele fala, sei lá, estilo Ciro Gomes, sabe? Pega, sobe 1, baixa 2, aumenta 4, não sei o que, dá B de bilhão, entendeu? Não é isso. Então, assim, ele é super didático no jeito dele de falar. É um cara, assim, super fácil de entender e eu acho que vale muito a pena. Então, fica essa dica, acessa lá, vai ter aqui, né, link do canal. Você vai lá, se inscreve, ele tá com quase 60 mil inscritos agora. Eu acho que é uma galera que merece ter cada vez mais inscritos por conta disso, assim, porque eles têm essa visão muito progressista. E esse vídeo especificamente, o título do filme é Liberalismo de Jardim de Infância, pra vocês terem uma ideia. Porque as ideias são tão primárias que esses caras têm. E é da mulher que defendeu a Idade Média. O feudalismo. Isso. A Idade Média. Exatamente. A Idade Média que era bosta. Gente, pera, calma. Exatamente. Se você falasse que a ditadura era boa, a gente ia ficar preocupado, mas pelo menos a gente já ouviu. Agora, Idade Média é nova. Idade Média se superou, né? Pelo amor de Deus. Chegou no... Então, e isso é impressionante, assim, porque tem coisas e eles vão falando, e aí é muito impressionante, porque o monarca se tornou um sábio com eles, entendeu? Porque o monarca traz os argumentos ali que você fala, caralho, o que o monarca tá falando tem muito sentido. E o que eles estão falando é um completo absurdo, assim, cara. É uma mudança de chave, assim, seu cérebro vai dar um loop. É isso. Então vai lá, acesse o canal dele lá, o André Roncaglia, um canal muito bom, e tem o filme aí, vão ser esses meus 2 planos de detalhes. Lembrando, né, links estarão aqui no post, vai lá, clica, você vai ser direcionado, vai poder se inscrever e assistir e tudo mais, tá bom? Henriquinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano de detalhe? Cara, o primeiro, eu nem sei se é um plano de detalhe muito bom, mas é uma febre nacional, é o álbum de figurinha da Copa. Vocês não têm, né? Vocês não são meus coleguinhas de trocar figurinhas repetidas, né? Não. Mas eu sempre compro, cara. Toda Copa, assim, eu compro. O primeiro que eu literalmente consegui completar foi o de 4 anos atrás. Mas antes eu não ligava, mas agora eu tô ligando mais, assim, né? Comprando mais pacotinhos, mas não de uma maneira insana. Porque eu tô achando muito interessante que tem as pessoas desesperadas. Tem gente que gasta 100, 200 reais por semana com pacotinho. Caraca! Eu gasto 20, os preços são, o álbum de figurinhas padrão tá 12 reais e tem o de capa dura que eu acho que é 42. Uhum. E olha que doideira. Na Copa passada, que eu nem lembro onde foi a Copa passada. Da Rússia. Que agora a Rússia está cancelada, né? Então a gente até... Mas, ó, na Copa passada, o pacotinho com 5 figurinhas custava 2 reais. Hoje o pacotinho com 5 figurinhas custa 4 reais. Tipo, tá o dobro do valor. Então eu compro aos pouquinhos, mas a minha graça é todo domingo eu vou lá na praça da cidade, aí tem, tipo, literalmente dezenas e dezenas de pessoas que nem se conhecem, assim, só vão trocando, sabe? Fala, oi, aí tem figurinha, papapá, já troca, vai e tal. Eu mesmo troco cada final de semana eu troco com um pessoal totalmente diferente, assim, que eu não sei nem o nome, não sei de onde é e tal. Mas esse tipo de interação tá muito bacana, sabe? Uhum. E a Panini dessa vez, né, a Panini Internacional,
tem umas figurinhas Legends, que são figurinhas que você não cola no álbum. Serve como figurinhas extras e a galera negocia. E, nossa, o pessoal tá totalmente maluco, assim. No começo, tipo, essas Legends, elas separam em categorias. Tem lá o Gold, o Silver, o Bronze, blá blá blá. Aí, tipo, pô, tinha galera que queria vender o Neymar Gold por R$9.000, sabe assim? Aí ficou saindo matéria na internet, tipo, ninguém comprou por esse valor. Mas tá meio loucura coletiva. E, mano, Copa do Mundo começa dia 21 de novembro. Falta mais de falta um mês agora, com a data desse podcast saindo, né? Mas tá legal, tipo, eu tô feliz, assim, é mó bonitinho o álbum. Comprem o álbum e se vocês tiverem figurinhas repetidas, manda mensagem aqui no Cinemação pra gente trocar. Muito bom, muito bom. E agora os meus outros 2 planos de detalhe são rápidos. É uma dupla, mas são rápidos. E não são links patrocinados. Vou aproveitar que tá outubro e daqui a semana que vem é Halloween. Eu quero indicar 2 livros de terror da Dark Side Books. Legal. 2 livros muito legais. Ele já tem uns anos que saiu. Hellraiser, Renascido do Inferno. Deixa eu ver se é só esse é o nome do livro aqui. Hellraiser, Renascido do Inferno. Que é o livro que o Clive Barker, ele escreveu já pensando em transformar em filme. Porque o escritor do livro, ele foi o diretor do filme lá na década de 80. E agora, essa semana passada, saiu um reboot dessa franquia. Que tá bem legal, e aquele clássico personagem da franquia Hellraiser, né, que é o Pinhead, que tem, né, um monte de agulhas enfiadas na cara. Dessa vez ele tá sendo interpretado pela Jamie Clayton, que é do Sense8. Sim. Então eu tô muito animado, ainda não tem nenhum streaming brasileiro passando, não veio pro cinema. Nos Estados Unidos eu não sei se saiu pelo Peacock, qual que saiu por algum streaming que só tem lá fora, mas a galera que tá dando seu jeitinho de assistir tem elogiado muito, muito, muito. E aí, tipo, tem o livro do Hellraiser lá na Dark Side, tem outros livros do Clive Barker, que também tem livros de contos dele e tal. É muito, muito bacana, assim, eu vou deixar a dica, entra lá no site da Caveirinha pra comprar. E aproveitando também, um outro livro que está em pré-venda, que se chama Tom Savini, Vida Monstruosa, que é o Tom Savini é um dos maiores caras de efeitos especiais de monstros, de maquiagem, de próteses e tal. Foi o cara que criou o visual do Jason, do A Hora do Pesadelo, mais um monte assim, Creepshow que tinha. Então é um livro que é uma biografia dele, escrito por ele, e tem acho que mais de 400 fotos coloridas de bastidor de filme, de monstro que ele criou. É muito legal, cara. Não é um livro barato, ele tá R$129,90, mas vale muito a pena. Tom Savini, Vida Monstruosa. E se você olhar no site, no Google, tá, a capa do livro, ele tem aquela capa que parece que é um livro velho, assim, dos anos 80, tudo já carcomido. É um espetáculo, assim, visualmente é maravilhoso. É isso, né, Henrique? Ó, essas dicas, então, esses planos detalhes Sim, que temos pra hoje. Muito bom, livro e álbum de Copa. Olha aí que maravilha. Estamos aí, várias dicas bacanas. Dan, vamos fechar então esse plano detalhe desse podcast aqui, papo aberto, Dan? Vamos lá, depois de falar de tanta coisa que a gente quer ver e não tem tempo, eu vou indicar uma coisa que vai te dar mais coisa pra ver, que você nem sabia que queria ver, entendeu? Basicamente, é uma dica, né, uma grande dica, na verdade, que é quando esse episódio de podcast for lançado, já vai ter começado a Mostra de Cinema de São Paulo, 46ª Mostra, lá no site, né, o site deles, a gente vai publicar várias coisas no Cinemação, com cobertura e tudo mais, mas no site já tem toda a programação, os filmes, tem vários, sabe assim, que ganharam o Festival de Cannes, Locarno, Berlim, Veneza, todos esses filmes que vão estar na mostra. São mais de 200 filmes e 17 deles vão estar em cartaz no Sesc Digital e no SP Cineplay, para quem quiser ver online, né? Totalmente de graça. Então vai ser, as plataformas digitais vão ser gratuitas.
eles têm limites, né? Tipo, eles entram, tem uns filmes que entram dia 20 e tem uns que entram dia 24 de outubro na plataforma, e aí eles têm um limite de 1.500 visualizações. Então, tipo, se 1.500 pessoas assistirem, eles saem você não consegue mais assistir, porque é meio que o que seria se você lotasse 3 salas de cinema, né? Tipo, é meio que o limite de um festival, né? Enfim, então tem esses filmes gratuitos e em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem evento lá no site, né? No site da mostra tem os eventos nos Céus, por exemplo, né? Que tem lá nas aquelas unidades em São Paulo, vai ter filme no Vão Livre do MASP, vai ter eventos na Cinemateca do mercado audiovisual, né? Parece que vai ter até uns pitchings, assim, eles vão dar tipo vão permitir que as pessoas façam pitchings de produções para treinarem a apresentação para um futuro pitching, né? Assim, vai ter isso lá na Cinemateca, e geralmente é de graça, né? Pra quem for só assistir, só acompanhar. E claro, muitos e muitos filmes pra você comprar ingressos e assistir, desde a Cinemateca até o lá Frei Caneca, Rua Augusta, não sei se tem na Paulista, mas enfim, várias unidades, né, de cinemas pra você ver os filmes, com tudo que você imaginar, e é muito gostoso, a mostra é muito legal você fazer assim. É claro que tem aqueles filmes que você quer ver, ou você fala, nossa, esse filme ganhou tal prêmio em Locarno, ganhou tal prêmio em Berlim, quero ver. Mas às vezes é legal você falar assim, putz, só vai dar pra ver esse filme aqui. E aí é um filme que você jamais imaginaria que você veria, e você vai lá e vê, e é um filme diferente, é um filme curioso, é um filme que você talvez não tenha a oportunidade de ver, enfim. Acho que a mostra e os festivais de cinema em geral são legais por isso, né? Pra você se surpreender com um negócio diferente, ver um filme que não vai ver em qualquer lugar e tudo mais. Mas fica aí, então, a dica para as pessoas acompanharem as novidades. Vai ter crítica no Cinemação, vai ter matéria saindo até esse podcast sair sobre alguns filmes legais para você ver. E, enfim, e é isso. Vai lá, veja, tem aplicativo para baixar, você baixa, compra o ingresso pelo aplicativo e já chega lá e já entra na sala. Enfim, é super fácil, né, de ir. E tirando os grandes filmes, geralmente as sessões são tranquilas, né? Tipo, tirando esses filmões aí que todo mundo quer ver que vão lotar, o resto é tipo de boa, você vai lá, chega lá. Enfim, é bom comprar antecipado, mas assim, geralmente eles não lotam e você chega. Dá pra ter se você não é da cidade de São Paulo, você pode tirar um dia pra ficar em São Paulo e ver alguns filmes. Ou se você mora em São Paulo, você pode tirar um dia só pra, sabe, ver vários filmes. Acho que isso é o mais legal da mostra e fica a dica pras pessoas, então. Chegando ao final aqui do podcast Cinemação 482, batemos esse papo sensacional aqui sobre coisas que a gente gostaria de assistir, mas a gente não tem tempo. Foi um podcast revelação aqui, né? Várias coisas aqui que a gente tá mostrando, porque às vezes as pessoas acham que porque a gente tem podcast semanal aqui, a gente tá assistindo tudo, tá vendo tudo. Não. E não. Longe disso, né, Dani? Né, não tem jeito, não dá pra ver tudo. Não dá tempo. E a gente é focado no cinema. A gente fala de Marte 1, a gente fala de coisas, né? Então a gente dá o nosso foco aqui. É isso aí. Henriquinho, obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Sempre um papo muito bom aqui com você, esse papo solto, alegre, né? Um papo muito bom, obrigado. E diz aí, quem quiser acompanhar você, suas redes sociais, onde que te encontra, né? Nesse mundão aí. Você que é um cara também proativo aí nas redes sociais. Valeu, cara. Mais uma vez, obrigado pra você, pro Dani, pelo convite. Adoro vir gravar. Não é sempre que eu consigo, mas sempre que vocês convidam, dificilmente eu recuso. O Henrique tá em viagem agora, né, Henrique? Não tá nem na sua casa, né? Exato. Eu tô longinho de casa, mas tá no aeroporto. Mas com internet, né? A gente tá sempre perto ao mesmo tempo. Bom, redes sociais minhas é @Henrique Risato, que é no Instagram.
Mas tem as redes sociais do Geração M, que é o @GeraçãoM no Instagram, Facebook e Twitter. Twitter eu tenho usado mais, porque eu não tenho Twitter pessoal, então eu uso o Twitter do Geração M, eu dou umas compartilhadas em coisas nerds lá ainda. E no site do Cinemação você consegue ver os episódios do Geração M, podcast que eu tinha com o Xaxim e com o Manezeira. Esse ano não teve uma nova temporada, não sei se vai ter ano que vem, mas tem aí vários episódios, se você quiser uma coisinha um pouco diferente do Cinemação. Então eu deixo o convite para a galera ouvir e é isso. Muito bom, Henriquinho. Que bom que a gente teve você aqui. Dan, obrigado também pela sua participação, mais um podcast sensacional aqui, Dan. Pô, eu que agradeço, sensacional, valeu Henrique por ter vindo ajudar a gente a falar das séries. Sempre bom esses papos leves e é isso, nesse tempo que a gente tá gravando podcast, dava pra ter visto umas 3 episódios de alguma série, mas tudo bem, a gente grava um podcast porque é muito melhor. É verdade. E a pessoa que ouviu também, né? Poderia ter visto alguma coisa aí e não assistiu, né? Não, é podcast, você ouve quando você tá no carro, quando você tá na academia, lavando louça. Aí não dá pra ver, aí até só podcast mesmo. Então ouça o Cinemação aí. Para de reclamar. É isso aí. Muito bom. O podcast Cinemação 482 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.